Empresas abrem todos os dias, mas o que faz, na verdade, a empresa se tornar relevante ao longo do tempo? Isso influencia principalmente no tema que nós vamos conversar hoje, com esses três empresários que são muito bem-sucedidos e que têm uma alegria muito grande de ter uma amizade de longo tempo. E nós vamos falar o que faz uma empresa crescer e permanecer evoluindo no decorrer do tempo. E aí, isso envolve alguns pilares como cultura, como liderança, investimento em tecnologia, produto e principalmente obsessão pelo cliente. Eu tenho orgulho e alegria de receber hoje aqui os empresários do Grupo Casiarte. Marcelo, meu xará, seja bem-vindo, xará. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com você, compartilhar um pouquinho dessa história de sucesso aqui. Show de bola. Fernando, seja bem-vindo. Valeu, Marcelo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e poder dividir um pouco do nosso feito aí com toda a sua audiência e tentar dividir um pouco de experiência aí com cada um. Sim, com certeza. Vai ser top. E do meu lado direito aqui, ó, Laércio. Quem diria, Laércio? Do meu lado direito aqui, hein? Não entendi muito Seja essa bem-vindo. colocação, mas tudo bem. Essa colocação é um elogio, é um elogio. Então, agora eu me senti. Muito bom, obrigado, Marcelo, mais uma vez aqui pelo convite. É um prazer a gente estar aqui reunidos aqui para poder falar da nossa empresa, né, que é um bem muito precioso para nós. E juntamente com esses dois feras aqui, que são dois amigos, irmãos, sócios, que faz parte da minha vida. Show de bola, maravilha. E com certeza vai ser assim vai ser uma resenha muito legal. O objetivo desse podcast é compartilhar experiência com todas as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, ou que de alguma forma vão ser impactadas pelo conteúdo, mas muito mais do que falar de podcast ou de um determinado conteúdo específico, é a gente mostrar como que este ecossistema, como que a conexão com empresários que são muito bem-sucedidos, mas que muitas vezes as pessoas elas não conhecem, elas não têm consciência do que está por trás, né? Do sucesso, né? Das empresas, dos empresários em geral, e isso também tem muito a ver com vocês. Então a gente vai ter muita coisa aqui para conversar, para discorrer, e vai faltar tempo, com certeza. Assunto tem. Assunto tem. Quem é o Marcelo Maciel? Cara, Marcelo Maciel é um cara aí 100% família, entendeu? Acho que Deus em primeiro lugar, depois vem a família, e apaixonado pela família e apaixonado pelo que faz. Eu falo isso todos os dias para os meus filhos, para o Marcelo e para o Pedro, que eu saio de casa com prazer. Poxa, estou indo trabalhar, estou indo atender um cliente, estou indo realizar um sonho, estou indo cuidar da minha equipe. Esse Marcelo apaixonado pelo que faz, mesmo depois de 18 anos, a mesma paixão. Porque nós brincamos que o amor ele é eterno, mas a paixão ela esfria, esquenta, aquela coisa que tem até em casamentos, por exemplo. Mas a minha paixão pelo meu negócio, pelo meu cliente, pela empresa, ela é renovada a cada dia, a cada sonho, a cada cliente atendido. Show de bola, maravilha. Quem que é o Fernando Pena? Fernando Pena também é pai, é filho, né? Eu também sou muito família, Marcelo. Me dedico muito à minha família, né? A família ela não se resume ao meu lastro familiar hoje. Sim. A minha família é os sócios, como o Laércio bem colocou aqui. A gente passou a fazer parte dessa família também, da família Maciel, da família Cordeiro e da família Pena. Mas sou filho também e cuido muito bem dos meus pais, estou sempre muito próximo ali, né? E somos pais também daqueles que a gente lidera no dia a dia ali dentro do PDV, do ponto de venda, onde a gente entende a história de cada colaborador, onde a gente respeita o espaço dele e a gente se sente parte da família deles também, Marcelo. É uma parte que toca bastante a gente, é uma parte que a gente se sensibiliza com cada colaborador. Tivemos inúmeros colaboradores que passaram pela nossa empresa e hoje passa na loja para dar um abraço, se desloca da onde está, desvia do caminho para dar um abraço na gente. Top. E esse é o Fernando, essa é a essência do Grupo Casiarte. Show É de isso. bola. Maravilha. E o Laércio? Quem que é o Laércio? É o mais tranqueirinha dos três. É verdade. Não deixa de ser uma verdade. Mas uma coisa bem interessante assim, de falar sobre isso
é que essa essência é a família, né? Entre nós três está muito enraizado, que fala assim, faz parte dos nossos valores. Então, acho que por isso que às vezes dá tão certo e realmente a gente acaba sendo uma família. E quem é o Laércio? O Laércio é o esposo da Rose, que me aguenta aí há 26 anos. É uma heroína, que não é fácil, né, meninos? A gente divide o quarto com ela, Lércio. Pai do Gabriel, de 25 anos. Pai do Lucas, de 24, que fazem tudo parte hoje do Grupo Casiarte, trabalha Sim. todo conosco. Inclusive, né, o Marcelinho, o Pedrinho, o Heitor e a Heitor. Lara. Então, essa coisa muito família está bem enraizado dentro dos nossos valores. E a gente acaba, como o Fernando bem colocou, que os nossos colaboradores, todo o pessoal que passa com a gente, pessoas que já passou conosco e realmente faz parte da família Casiarte. Então, é dessa forma que a gente vê, assim, como a gente colocou, essa faz parte da essência dos nossos valores. Boa, boa. Porque a gente está falando aí de muitos anos, nós vamos aprofundar sobre isso aí, né? E uma relação, assim, duradoura, né? Assim, passa por várias situações, Literalmente, a gente fala, né? nós somos um casamento, é um trisal. Não é trisal, é trissal. Trisal, sei lá. Aí esse trem aí que você falou, não sou muito experiente nisso, não. Lá ele. Então, realmente relacionamento de casamento, com seus altos e baixos. Sim, Daí, sim. E assim a gente vai levando. Boa. Não, nós vamos falar bastante sobre isso aí. Eu vou entrar no tema aqui, tipo, de cara, né, que eu quero saber, assim, sobre a questão da origem, né, de como tudo começou e tudo mais. Mas eu quero voltar alguns passos antes disso, Tá. né? Antes de vocês se conhecerem, né? Porque eu sei que em algum momento vocês se conectaram, vocês se conheceram, não é isso? E que daí pra frente a história de vocês começou. Mas e antes disso, né? Como que foi o histórico profissional de vocês? Por exemplo, você, que antes de você atuar nesse segmento, qual que é o seu histórico profissional? O que você já tinha feito? Já tinha trabalhado com o quê? É bem interessante. Comecei a trabalhar com 16 anos. Sou filho único, então meio filhinho da mamãe. Mamãe não queria que eu trabalhasse, arrumei emprego meio que tá escondido. Tá. Fui trabalhar de office boy lá no Tatuapé. Aí disso, meu pai fez um bar. Aí eu acabei pedindo demissão de office boy, fui tomar conta do bar do meu pai. Aí ficamos um bom tempo, aí depois acabou não dando certo. Aí minha mãe fez uma oficina de costura. Eu fui ser o veloquista dela. Então eu velocava lá os tecidos para elas costurarem. Disso, até uma situação bem interessante, que eu fui trabalhar de vendedor de consórcio. Tá. Aí fiquei um mês. E aquele tempo lá era de só telefone, não tinha zap, né? Sim. Nem celular existia, né? Só Era telefone. só telefone mesmo. Fiquei um mês, ó, não vendi nada. E o gerente me chamou e falou: filho, te dar um conselho. Você não nasceu para o mundo de vendas. E desiste, vai fazer qualquer coisa na sua vida, menos ser vendedor. Né? E aqui dali ficou um pouquinho enraizado, né? Sim. E, Tipo assim, a forma como foi, né? da forma de colocação assim, Uhum. já deu sem massagem mesmo. Sim, já chegou. sim. Eu era bem molecão ainda, né? Aí disso, depois eu fui ser motorista de confecção. Até o pessoal que levava serviço para minha mãe. Eu comecei a levar, ajudava nos cortes, fui trabalhar com os coreanos lá no Bom Retiro. Tá. Aí eu que levava tecido para as oficinas, ajudava a fazer os cortes e tudo mais. Aí disso, tenho 2 primos, como eu falei, sou filho único, mas tenho 2 primos que é mais do que irmão, que é o Rony e o Rubens. Um me trouxe para o mundo das vendas de imóveis, Tá. lá em São Miguel, para trabalhar com os turquinhos. Aí ele me convidou, falei, não, você é doido, eu não nasci para isso não. E assim, não parece muito hoje, muito fala gente que é mentira, mas eu era muito tímido de um ponto assim de tirar foto encolhido de tanta vergonha que eu tinha. Dá para perceber, né, minha timidez? Aí disso ele chamou e assim, é um cara que eu devo muito, porque realmente me ensinou a ser vendedor. E dali até a gente fala, né, até esse mundo de vendas, né? É tão importante porque eu falo que é um segmento, obviamente, que quanto mais estudo você tem, mais preparado você é, Com melhor certeza. resultados você vai ter. Com certeza. Mas o mundo de venda é um mundo que não tem obstáculos, Uhum. entendeu? Depende mais de você, da sua produtividade, da sua evolução. E isso que ele não mostrou, que ele me chamou, falei, essa trauma aí meio que de venda, que o cara já tinha falado pra Aham. mim, que eu não tinha nascido pra esse mundo. Aí eu falei, não quero não. Aí ele pegou e me mostrou o olerite dele.
Aí já eram umas 6 vezes mais do que eu ganhava. Acho que dá pra tentar, sabe? Acho que eu vou. Dá pra Acho que dá eu pra vou. perder a timidez, né? Acho que eu vou arriscar isso. E assim, eu fui, ele começou a me ajudar demais mesmo, é um cara que eu devo muito. Que Primeiro mês já ganhei 3 vezes mais do que eu ganhava, e daí eu comecei a pegar o gosto e tô Boa. até hoje. Eu falo que venda é um bichinho, né? Parece que é um vírus aí que você fala assim, quero sair do mundo de venda, que é um mundo realmente estressante, mas é um mundo assim também gratificante. Entendeu? Aí disso aí veio do mundo de. E aí Hoje tá eu aí. entrei no mundo dos móveis. Aí o meu primo também me ensinou, trouxe para uma empresa que daí a gente só foi crescendo. Passei por parte de vendedor, gerente, supervisão, Tá. gerente regional. Aí foi daí que saiu, se juntamos. Legal. Onde Inclusive, começou a história toda. na verdade até foi aí que eu era supervisor na empresa, né? E aí a gente chama ela de rebaixado, né? Os caras rebaixavam a gente de cargo. No mundo de vendas acontece isso. Sim. No mundo corporativo é até meio estranho, né? Falar de rebaixamento de cargo. E aí foi eu e o Fernando esse dia, acho que tinha ido 10 gerentes. A empresa tinha uns 100 gerentes. E era um treinamento, foi um gerente de cada região. E nesse dia foi exatamente eu e o Fernando. Marcelo, né? Nem tava. Aí no final do dia lá, eu tinha uma estradinha. Já que entrou no assunto, pode falar já, né? Um pouquinho da história? Já é o momento ou pode atropelar Não, pode ou falar, segura? pode falar. Ou cria Pode falar. um draminha pra falar depois. Não, pode falar. Aí eu tinha uma estrada, o Fernando... Ô, Baixinho, quando você faz lá? Não sei por que eles me chamam de Baixinho, não entendo. Até hoje eu não entendo muito o que é o Baixinho. Né? Ô, Baixinho, quando você me faz lá na estrada? Quero comprar a sua estrada. Mas entra no Google, meu. Compra meio metro de perna, pô. Aí você vai ficar mais alto, pô. Sou bem resolvido, gosto de ser o Precisa Baixinho. ser 70 centímetros. Isso aí dá muito trabalho, né? Deixa quieto. Tá bom assim, Já- depois dos 50, Já, baixa, calejou. já basta o salto da Dipoline, né? Mas assim, ó, achei. Tô com ele, tô com 7 Fez centímetros. propaganda. Tô aí, 7 ó. centímetros mais alto hoje. Ó, mas assim, você falando, a gente se conhece há muito tempo, mas eu não sabia desse seu histórico, né? É. Tô conhecendo Se agora. brincar, acho que nem ele sabia de tudo Né? isso. E assim, então, assim, por isso que é muito legal. Você imagina o seguinte: se tem coisas que a gente está conversando aqui que eu não sabia a seu respeito, que nem seus sócios, imagina as pessoas que são seus clientes ou que têm potencial para fazer negócio com vocês e só não faz porque muitas vezes eles não têm uma informação que é extremamente importante e que isso vai ajudar na tomada de decisão. Entendeu? Eu gostaria mais de falar, porque às vezes muitas pessoas. Isso acabou acontecendo muito conosco, tá? Dando essa pausa aqui. Vou falar mais por mim, né? A gente fala por nós, mas. Porque você pega o nosso tempo lá de imóveis lá no passado, não tinha brasileiro com loja de imóveis. Uhum, Você só via os libaneses. Quando falava de loja de imóveis, é os libaneses. uhum, Então, a cultura nossa brasileira é meio que mundo empreendedor, ser empresário, ser um lojista, é uma coisa muito aquém, uhum, muito longe, tá distante. A gente, às vezes, a gente não foi doutrinado para ser empreendedor, uhum, para ser empresários. uhum. Então, a gente acaba aprendendo muito na raça e um com o outro. Sim, com certeza. Então, é até legal até a gente falar sobre isso, porque vê que é palpável para todos. Uhum, Inclusive, quando a gente saiu da outra empresa que a gente fez esse formato, que a gente montou a Casiarte, muitos outros depois acabou fazendo a mesma coisa. uhum. A gente acabou inspirando outras pessoas. A gente sabe disso e essa responsabilidade também. Entendeu? Então, como outros também, a gente foi Sim. inspirado por outras pessoas também. Então, assim, é uma coisa muito palpável. E a gente, às vezes, vê isso como utopia. Uhum. Nesse mundo empreendedor, tudo mais. É fácil? Não, não é fácil. Sim. Mas, Mas é possível, mas é super possível fazer. possível. E só finalizando essa parte aqui com o Fernando, que eu tinha estradinha, eu falei, eu não sou nada curioso. Mas pra que você quer estradinha? Tô pensando em montar uma loja de planejado. Vamos fazer junto? Como que é? Fala aí pra mim e tal. É a pergunta-chave, né, Marcelo? Legal. E aí Depois você meteu o lembra pé. disso? Lembro. No estacionamento Exatamente da empresa. Assim, cara. À noite, no escuro, tava pegando o carro lá, conversando assim, e começou. Isso aí. E a gente aí o Marcelo já era amigo em comum dos dois, já, Sim. né? O Marcelo a gente já se conhece há 32 anos. Caramba! Quando o Fernando nasceu, o Marcelo já tava se conhecendo. Obrigado pelos 32 anos. Tô feliz. Mas já, quando a gente se já conheceu, ganhei, já. ele tinha o quê? Uns 10 anos de idade. Ou nem isso, mais ou menos. Né? Show, Mais show. ou menos isso. 94. Aí, né, a gente já tinha, e a conversa que a gente já tinha muito, eu e o Marcelo já. Inclusive, eu e o Marcelo já tinha sido empreendedor, já dentro dessa história aqui. Tinha um saldão lá, um monte de coisa lá na outra empresa que a gente trabalhava, mas muita coisa assim, tudo pedação, assim. Sim. Mas pensa num lixão, que ia ser dispensado. Aí nós fizemos uma oferta, compramos esse lixão,
levamos lá onde era o bar do meu pai, que eu falei lá no passado, levamos isso lá e começamos a montar, fazer tipo um garimpo mesmo. Aí deu pra montar uns guarda-roupa, ia juntando, tipo, bem isso mesmo. Aí montava a cama, tudo. Aí deixamos minha mãe lá vendendo. E o negócio foi legal. Começou a avançar. Sabia dessa, Grão? Cara, eu não lembro de você ter contado isso lá, não. Então, é verdade. É uma coisa que a gente acaba falando Boa. até pouco. Boa. Eu lembro Aí que você fez isso na empresa anterior onde nós trabalhávamos e você fez isso para a empresa. Já mas não lembrava que tinha feito perto da ali saída já como lá, empreendedorismo. mas Bacana, isso já bom foi, a gente saber. fez um garimpo lá e foi montando, dando certo, só que depois a gente não conseguiu ter mais lixões assim pra gente comprar. Boa. A recorrência. Lixão não, reciclado. Reciclado. Aí já salvados, boa, aí já foi. Top. Que aí deu um bom resultado, só que a gente acabou não dando continuidade. Mas aí veio, como já tinha essa história, aí eu falei pro Fernando, Fernando, o Marcelo também já vinha conversando sobre esse assunto, o que você acha? Putz, eu já conhecia a amizade. Aí, pode falar toda a história? Nós já vamos seguir. falando- Já vão seguir nesse. Criei, Ô, Samuca, pra quem era tímido, tá bem soltinho, né? Não, o cara não quer parar de falar. Caramba, velho. Isso. tá bem soltinho, tá todo Ô, assim, ó. Marcelão, vai ter que fazer um só dele, velho. Eu Vamos fiz fazer só dele. Ó, deixa eu treinamento falar- que fala que agora eu tô criando a Gestalt. De- Escute aí cenas dos próximos Gestalt? capítulos. Gestalt. Caramba. É que você... Inglês tá bom, inglês tá bom. Você Não, viu? se tá certo, eu não sei, mas é quando você tá assistindo uma série que no final dá aquele gostinho de quero mais. Quero Pra assistir mais. a próxima, você acaba. Sim. Então, cenas dos próximos capítulos. Gerando, dados por Fernando gerando Marcelo. dopamina pra galera. Não, top. Nós vamos aprofundar bastante sobre isso aí. Fernandão, e você? O seu histórico profissional, antes de acontecer, antes de você conhecer o Laércio, o Marcelo, o que você já tinha feito na vida? Marcelo, comecei a vida profissional muito novo, 16 anos também. Meu pai sempre foi empreendedor, então eu me espelho no meu pai no empreendedorismo. Eu não vi meu pai trabalhando como CLT. Meu pai sempre tocou obras, meu pai é empreiteiro, Tá. então ele sempre tocou obras, sempre a gente via meu pai fazendo contrato, elaborando contrato, fechando o negócio. E desde muito pequeno eu sempre acompanhei isso de perto dele ali. E gostei disso. Eu falei, cara, isso é pra mim, sabe? Ao pouco do tempo ali, a gente vai olhando, e aos 16 anos eu trabalhei com meu pai por bastante tempo, dos 14 ali aos 17, quase 18 anos. E nesse período eu cuidava da obra para ele, eu apontava ali a entrada e saída do pedreiro, do ajudante, etc. Sim. e tal. Então, administrava a obra com o meu pai. E aí meu pai passou a pegar mais obras, então eu ficava ali como fiscal de obra em algumas das obras do meu pai. Isso ensinou bastante, foi um aprendizado bacaníssima, onde eu pude desenvolver ali parte da liderança, parte de responsabilidade ali com prazos, responsabilidade com o serviço bem feito, Uhum. o cuidado com o cliente, com o comportamento. Isso eu pude aprender muito com meu pai dentro da obra. Tá. Então, a obra é uma coisa que faz parte da gente. Meu pai nasceu... Tem tudo a ver com, inclusive, com o que vocês fazem A hoje gente também. faz hoje, exatamente. E meu pai tinha um cliente, Marcelo, que chamava Heitor. E esse Heitor, ele dava aula no Senai, e ele tinha muita influência no Senai. Foi quando eu despertei o interesse e falei pro meu pai, pai, eu quero trabalhar com móveis e eu gostaria muito de estudar no Senai sobre móveis e tal. Infelizmente, essa oportunidade acabou não chegando. O seu Heitor ficou doente, a esposa também ficou doente, o cliente antigo do meu pai. Então, acabei não fazendo ali o Senai propriamente dito. Mas aí eu entro pro segmento de móveis. Tá. A minha cunhada trabalhava nessa empresa anterior, onde eu pedi uma oportunidade, falei, olha, tenta me encaixar, etc, né? E aí fiz a entrevista e ingressei nessa empresa. Foi quando eu trabalhei por 10 anos ininterrupto ali, e onde eu conheci o Laércio e o Marcelo, sendo um pouco mais objetivo aqui, né? Bastante tempo, né? 10 anos. 10 Já anos. tinha 10 anos 10 de anos. experiência. Foi onde nós se encontramos aí nessa empresa, até quando o Laércio comenta do Marcelo, mais para frente vai falar sobre esse momento aí da sociedade. O Marcelo quem me promoveu a gerente na empresa anterior. Então nós já tínhamos uma relação ali onde ele me assistia, né? Como vendedor, como efetivamente trabalhava nas vendas, né? No comercial ali na veia mesmo. E a empresa em que nós trabalhamos, ela nos ensinou muito. Eu acho que 90% do que aprendemos e aplicamos
dentro do grupo Casiarte, a gente atribui aí a empresa, a escola, a faculdade Escola. em que nós passamos, né? Muita gratidão. Acho né? que os dois vão compartilhar aí da mesma opinião, porque de fato aprendemos muito. Ali ele deixa um legado para nós, no sentido de empreendedorismo, de dedicação, de persistência, de enfrentar ali os desafios do dia a dia para fazer essa aquisição, e encorajou aí a gente a montar o nosso próprio negócio. E como o Laércio bem comentou, a gente tem muita alegria por saber que inspirou outras pessoas Boa. a empreender também. Boa, boa. Legal, assim, não faz muito parte da cultura do brasileiro a maioria dos empresários, né, que eu tô perguntando para vocês até do histórico, porque, cara, toda história de um empreendedor bem-sucedido tem uma história muito da hora que isso Antecede a isso. o que antecede o sucesso do empresário bem-sucedido, cara, tem uma história muito top que vale de aprendizado e de estímulo para muitas pessoas, né? Então, poxa, o que você fez? Você ajudou sua mãe, cara, você teve um impacto emocional do que o cara falou, você não serve para isso, não é verdade? Então, assim, poxa, a sua virada de chave de seguir em frente, né? Como que você fez isso, né? Existe uma forma, né? Então, por exemplo, você teve uma referência empreendedora em casa, Sem dúvida. né? Então, assim, isso no senso comum é raro, na verdade, mas você já teve um modelo e isso já contribuiu para acelerar. Estimulou, né? Já estimulou. Então, assim, é bacana, né, ficar sabendo de tudo isso. E você, Xará, qual que é a sua história aí? O que você já fez? Eu lembro lá que você contou no Practitioner Macumba, eu quero ouvir você contar pra galera aqui. Vou falar novamente. Mas é uma história bem top. Legal. Eu sou o quarto filho dos 6, né? Aham. Meu pai, Sr. José, e minha mãe, Dona Suzana, vieram de Pernambuco, migraram lá do Nordeste para cá para tentar uma vida melhor. Não foi fácil, né? Criar 6 filhos aqui não é fácil. E desde cedo, né, como os demais também, começando a trabalhar, começando a ajudar meus pais. E me marcou muito quando eu tinha 16 anos, que eu comecei a trabalhar numa metalúrgica, e logo em seguida veio aquele governo Collor, onde teve aquela viravolta no país, eu fui demitido. Então, assim, eu já ajudava com algumas coisinhas, sempre fazendo alguma coisinha para ajudar em casa, com os meus irmãos. E nesse momento, poxa, desempregados, e aí fazer o quê? E aí eu fui trabalhar no semáforo. Então, vender as coisas, como a gente vê hoje aí em dia também, o pessoal vendendo as coisas no semáforo. Vendi tudo, entre todas as coisas, teve um produto que se destacou bastante, que eu vendi por muito tempo. Saía de casa, pegava o primeiro trem em Itaquá, às 4h09 da manhã, ia para o Parque Dom Pedro para poder comprar limão, para depois ir para São Caetano, para Guarulhos, para onde estava melhor a praça. E totalmente fora de mão, né? Totalmente fora de mão, então eu comprava limão e ia para o semáforo vender. Cara, então você imagina vender limão azedo, né, cara? Não é fácil. Então, você precisava chamar a atenção ali dentro de 30, 40 segundos para vender. Então, não tinha outra forma de você se apresentar bem. Então aí quando o carro parava no semáforo, eu chegava e falava o seguinte: olha o limão Tahiti, casca fina, rei do caldo sem semente, bom, bonito e barato, bacana se colocar no caldo de cana, temperar o peixe, a salada, fazer a caipirinha limonada. Vamos lá, patroa, dona, é só, sei lá, R$1 o pacotão, né? Naquela época eram os valores. E assim, era um chavão legal, e o pessoal já entrava ali na onda, já começava a conversar, e assim, eu me destacava e vendia bastante limão. E quando chegou completei minha maioridade vendendo limão, e o meu cunhado me chamou para trabalhar numa loja de móveis em Guaianazes. Tá. Eu falei, caramba, vamos lá, não sei se vai dar certo. Fui lá fazer uma entrevista no sábado, falei, olha, segunda a sexta eu trabalho, sábado eu posso ir lá. Então, fiquei já na entrevista, comecei a iniciar o trabalho naquele dia mesmo, trabalhei nessa empresa durante 8 meses, fui chamado para uma outra empresa, e em 94 eu fui chamado também para inaugurar a 4ª loja da rede Marabras, que infelizmente aí fechou recentemente. Certo. Então, onde eu fiquei lá por 15 anos trabalhando, onde tive a felicidade de conhecer o Laércio, o Fernando, e principalmente lá também conheci a minha esposa, a Thaís,
entendeu? Meu grande amor, eu conheci nessa empresa também. E daí em diante, como o Laércio já mencionou aí, essa conexão, nós três já éramos amigos, Sim. já tínhamos uma relação de confiança dentro da empresa, um com o outro, e aí falamos, agora chegou a nossa hora de empreender. Os valores já não eram mais os mesmos, então falamos, agora vamos seguir a nossa trilha, seguir o nosso destino e vamos empreender. Boa. Mesmo sabendo dos desafios que é empreender no Brasil, isso aconteceu em 2008, exatamente no meio de uma crise gigantesca que o Brasil estava passando. Aquela bolha imobiliária, né? E nós três nos unimos, fortalecemos e criamos o grupo Casearte. Top. Olha que legal da história que você, né, da sua história, né, que você contou que você vendia limão. Tem um termo que eu ouvi uma vez, uma pessoa falar, e aquilo ficou registrado para mim, que ele falou o seguinte: não existe nada de novo embaixo do sol, né? Não é isso? Não existe nada de novo. Existem coisas que são remodeladas, né? Inovadas, adaptada e tudo mais. Mas você falou o seguinte, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você vendia limão no Farol, né? Assim. Sim. E aí você falou o quê? Que você tinha que chamar a atenção do seu cliente muito rápido, Sim. né? 40 segundos. E a gente, 40 segundos. 40 segundos, que seja, Abordagem rápida, né? É que é rápido. Mas se você for ver, hoje, a gente tá falando de uma época analógica, que não tinha, né, internet, Exatamente. não é verdade? Verdade. E hoje a galera fala o seguinte, né? Que hoje qual que é a disputa aí? A disputa pela atenção do consumidor, do seu possível cliente, de quem vai conhecer a sua empresa, comprar seu produto. Então hoje a batalha pela mente das pessoas é chamar a atenção das pessoas rapidamente, né? Só que olha que interessante, isso você já fazia... Analogicamente, como você já falou. fazia analogicamente Há quase 40 anos. há quase 40 anos. Então você imagina o seguinte: quantas habilidades que de repente o empreendedor ele já tem, ele já possui esse recurso, porque ele já fez isso antes, e às vezes ele não tem consciência de que ele pode, no tempo presente, né, implementar e colocar em prática isso, né? Que às vezes, né, tem os desafios, tem os obstáculos, tem as situações que você sempre precisa estar, inovando e tudo mais, mas olha só, através dessa história que vocês acabaram de contar, quantos aprendizados, não é isso? É isso. Quanto aprendizado que vocês têm, e a partir do momento que você começa a ter consciência, você, cara, só potencializa isso e mete o pé, né? E é interessante, Marcelo, porque eu tô falando aí no ano de mais ou menos 90 a 91, que eu trabalhava no semáforo, fazia esse trabalho, tudo mais. E aí depois veio as empresas, veio supervisão na antiga empresa, veio diretoria, montamos o grupo Casearte. E quando nós conhecemos você, há mais ou menos 12 anos, que nós fizemos alguns 15 anos. 15 anos, né? Fizemos, Aí também. fizemos alguns... Embora não pareça. Atleta, Embora não pareça. Vamos concordar para não perder. Depois de toda uma trajetória nossa, fizemos alguns cursos, alguns treinamentos com você e até individuais também, que você trouxe isso à tona e nos potencializou. Então, para você ver que nós sempre temos algo a melhorar, Com certeza. algo a expandir, né? Que Certeza. está guardado dentro de nós, é o que o Laércio falou, o Fernando também, e nós estamos falando exatamente isso, que o mundo do empreendedorismo no Brasil não é fácil, são muitos obstáculos referente ao governo e tudo mais. Uma série de fatores. Mas independente de ser empreendedor ou trabalhar para alguém, nós temos muito potencial que está escondido dentro de nós, que podemos colocar na mesa e virar um profissional extraordinário. Com certeza. A gente acaba fazendo muita coisa inconsciente, né? Sim, Então, é o que você falou. Lembra do nosso treinamento lá? sim. Consciente, a gente tem 5% de consciência e 95% de inconsciente, dessa É capacidade isso aí. que a gente tem. E você falando isso aqui, depois a gente vai pensar um pouco, porque às vezes, por que essa atitude ali do Marcelo dos 40 segundos?
porque muitas vezes é a única alternativa que tinha, né? E às vezes a gente fica sempre procurando o melhor momento. E se a gente ficar esperando sempre o melhor momento, às vezes ele nunca Às chega. vezes ele nunca chega. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que forçar algumas situações, saber onde que a gente quer chegar e tomar atitude. É isso aí. Agora, O olha, momento é agora, né? é agora. Agora, Não dá pra agora, esperar pra É depois. isso aí, é. Hoje, Agora- Com o passar do tempo, a gente traz isso com maior clareza, né? Mas o melhor momento é esse mesmo. agora, se você for ver, o mais difícil é aquele primeiro degrau, né? O mais difícil. Depois, agora você imagina o seguinte, muitas coisas que vocês vão construindo daqui pra frente, cara, é muito mais fácil, né? Sim, sem dúvida. Né? Isso não quer dizer que não vai ter desafio, eu ia né? falar isso agora, Mas, porque tem- mas quando você olha pra trás, você fala, meu, enfim, tem muito mais... Mas é até interessante isso, eu estava comentando sobre isso. E essa dificuldade assim, de olhar para trás. Porque muitas vezes a gente. Eu vou dar um exemplo, a gente está fazendo meio que em primeira mão, está fazendo mais uma loja em Mogi. E tô mexendo com a obra e pegou uma reforminha meia grande lá. E por que eu tô falando isso? Que muitas vezes eu chego lá e começo a olhar só porque tá faltando. E não fico dando valor porque Que já já foi fez. feito. Aí as pessoas falam pra mim e, cara, sabe aquela coisa que eu não consigo usufruir aqui, desse, não, mas tá faltando isso, eu tenho que fazer mais aquilo e tal. E a gente às vezes não É isso dá aí. esse foco pras conquistas dessa evolução. É isso aí. De olhar pra trás, da onde a gente saiu É e de isso aí. como tá. E às vezes, até entre nós já entramos isso nesse aí. tipo de debate. E é uma coisa meio louca, Então, né? assim, mas é esse tipo de esse tipo de código, entendeu? Eu tenho falado muito sobre a questão de performance. E assim, é justamente esse código que você fala assim, puta, cara, é verdade, olha só quanta coisa que eu tenho, meu, que eu já conquistei, cara. E às vezes eu fico parado nesse farolzinho vermelho aqui, ó, entendeu? Então é bem isso mesmo. Ô, Fernandão, e fala pra gente o seguinte, como que começou? E foi você que articulou isso aí tudo? Vocês já contaram as histórias de vocês, mas num determinado momento tava todo mundo ali junto no mesmo ambiente. E aí como que se deu início aí nessa... Essa parte é interessante. Esse Até o Laércio empreendimento. já entrou um pouco nela, né, Laércio? Até trazendo um pouco exatamente o que o Laércio colocou ali. A gente foi chamado, Laércio, não sei se você vai lembrar, mas nós fomos chamados para desenvolver um manual de treinamento de vendas Que da top. empresa anterior. É verdade. Então, tinha um Lembra- volume de Só gerentes, que lembrava eram do mais de 100 treinamento, gerentes, né, Laércio? É, Que foram selecionados, aqueles que mais se desempenhavam, que mais tinham conteúdo para contribuir, com o MIP, Manual de Procedimento Interno da empresa, voltado para treinamento de vendas. Então, nós fomos lá ser ouvidos para desenvolver o manual de vendas da empresa. Tá. E nesse... aí perguntaram, por que o Marcelo não tava? É que ele era nosso chefe. Ele né? era... Verdade. Acho que ele que escolheu, ele que escolheu o Fernando, eu era de outra região. Verdade, Eu verdade. estava na gerência, né? E ele já era Nosso supervisor, né? Ele já coordenava todos os gerentes ali na época. Então, ele que ministrou junto com os demais supervisores Deve um. quem iriam desenvolver esse manual de treinamento de vendas. Então, nós fomos selecionados ali também pelo Marcelo. E aí, naquele momento, eu vi o Laércio estava com a estradinha, né? E eu já tinha uma ideia fixa na minha mente que eu montaria uma loja de planejados. Tá. E aí ele passou com a estradinha e comentei com ele e tal. Eu falei, eu tô precisando vender esse carro porque não consigo levar meus filhos no carro. A estradinha entendi. só leva uma pessoa, né? Sim. E aí eu falei, poxa, mas pra mim dá certo, porque, né? Aí eu conversei com ele, nós faríamos uma troca, eu tinha um Astra na época, aí ofereci o Astra como parte de pagamento, etc e tal. E aí a gente conversando, ele falou, não, eu vou vender e tal. E a gente negociou ali naquele momento o carro, e aí ele sempre muito arrojado, né? Tá, mas qual a finalidade desse carro, né? Por que você quer esse carro? Eu falei, cara, eu tô montando uma loja de imóveis planejado. E para começar, esse carro vai servir para assistência técnica ou até mesmo a entrega da empresa, como de fato aconteceu. Fizemos entrega de estofados, de sala de jantar, nesse veículo, inclusive. Ele foi parte da empresa no início lá. Então, através daquilo, ele falou, caramba, Fernando, vamos montar junto. Eu já conheci o Laércio, eu já tinha sido gerente na região dele, porque ele foi meu supervisor na ocasião. Então, eu já tinha trabalhado na região dele, na Vila Formosa, registrado ali, o Youssef, né, Laércio? Sentimento primitivo, só nós aqui. E aí o Laércio comentou, falou, não, vamos montar junto e tal. E nós estávamos empregados, nós estávamos na empresa ainda. Sim. Então, eu falei, não, tá ótimo, combinado. Aí passou 2 dias, o Laércio me liga e falou, Fernando,
Eu tenho uma palavra com o Marcelo e quando a gente fosse montar algo, nós iremos montar junto e nós apertamos as mãos aí e fechamos que vamos montar a empresa, mas eu gostaria que o Marcelo viesse para o time aí, o que você acha? Eu falei, cara, super bem-vindo. É o cara que me promoveu, uma oportunidade como gestor na empresa e todas as vezes que eu fui liderado por ele, eu tive uma oportunidade e sempre fui valorizado dentro da região. Eu acho que é mais do que bem-vindo. E aí, no outro dia, nós já fizemos uma reunião na casa do Marcelo, ele abriu a porta do lar dele lá para nós, e nós jantamos ali, a primeira janta de negócio, Boa. já em família Casa e Arte, e aonde ali a gente desfruta e desbrava, né, todo o percurso em que nós corremos até hoje. Sim. Em resumo, é isso, né? E assim, qual que foi o momento mais difícil de vocês nesses 18 anos? O início é sempre mais difícil, Marcelo. O início é sempre mais difícil, porque quando nós iniciamos, os 3 não saíram de forma imediata da empresa. Nós tínhamos ali um acordo que o Laércio sairia primeiro, né? Nós tínhamos ali uma estratégia onde o Laércio teria o melhor perfil para desempenhar aquela função. Mas no momento que ele foi se desligar da empresa, ele recebeu uma proposta bastante ousada do dono da empresa. E aí onde a gente entendeu que era melhor que ele ficasse, então. E aí, nós 3, em consenso, decidiu que eu sairia. Tá. Eu sairia e eu montaria a loja. E assim onde que nós foi? fizemos. Onde que foi essa primeira unidade? Foi em... Interessante essa pergunta, porque a gente fizemos a locação, nós combinamos, o Laércio e eu e o Marcelo, que quem achasse o ponto na região, né? Então, eu estava na região de São Mateus, Tá. né? Da Vila Formosa ali, e Itaquera. Então, eu estava olhando o ponto mais voltado para Itaquera. Tá. E o Laércio estava na região de Mogi, Suzano. Tava aqui, Suzano. Estava aqui em Suzano. E o Laércio achou um ponto, esse ponto era no Milharal, né? Isso. A gente chamava de Milharal, não sei se No terminal de ônibus, nem sei se chama assim. Não, chama Milharal ainda. Chama Milharal, né? É, Milharal. Então. E aí a gente chegou a Alugar. fazer uma reunião com o corretor e, de fato, fazer a locação desse ponto. Tá. Mas era uma época de eleição. Tá. E aí nós tínhamos ali um candidato a prefeito da cidade que tinha interesse no ponto para fazer campanha. E aí o corretor, o dono do prédio, por algum interesse político, acabou. Mas ele trouxe ali uma solução bastante razoável para nós. Foi quando ele apresenta o ponto da Benjamin. É um ponto onde estava sendo locado pela imobiliária Red, né? O Gilson, né? O Gilson, proprietário do imóvel, nos atendeu, analisou ali os nossos requisitos para locação daquele ponto. E, de fato, nós não tínhamos todos os requisitos necessários. Mas ele, com a sensibilidade dele, ele deu a oportunidade. Acreditou. Ele acreditou. Ele falou, vocês vão longe. O perfil de vocês, o perfil que vocês estão demonstrando aqui, tem tudo para dar certo. Isso foi em 2008. Isso foi em 2008. Meio àquela bolha imobiliária que ocorreu nos Estados Unidos e, por óbvio, refletiu no mundo inteiro, né? A maior potência financeira do mundo aí. Sim. Acaba refletindo no Brasil também. Sim. Posso só atender? Claro, por favor. Que quando eu tava na reunião lá, e o Gilson é bem caladão, né? Caladão, Assim, então é uma pessoa que a gente tem uma eterna gratidão. E aí, assim, vendo lá o pessoal da Red pedindo os documentos pra nós e tal, e ele só observando. Aí chegou um certo momento ele falou assim: posso falar? Pode logar pros meninos aí. Essa daqui vai ser a primeira de muitas lojas que eles vão ter. Vocês lembram disso? Lembro. Sim, Eu sem falei, dúvida. cara, eu falei, nossa. É bem bacana. E até hoje nós temos um carinho enorme pelo Gilson e é recíproco. Semana passada eu estava na padaria Santa Helena almoçando e encontro com ele, a gente sempre se encontra, e sempre um carinho e tudo mais. Coisas de 18 anos e a gente traz isso até hoje. Fica registrado, né? Registrado, bem bacana. Fica registrado. É uma coisa assim, essa coisa da gratidão. A gente tem muitas pessoas, como sou muito grato Que contribuiu, né? a com o nosso empresa, sucesso. a empresa lá que nós trabalhamos muito de tempo lá, né? Igual na Marabras. A gratidão não só do que ela nos ensinou, como também a gente tem que agradecer as esposas, que as esposas tudo trabalhou lá, praticamente quase todo mundo conheceu as esposas lá também, então já vem essa linha da família, então aí vem aqui o Gilson, como o Hassan também, né? Que nos abriu as portas, que é uma empresa de estofados aqui de Suzano, inclusive, no Volar. É um cara que tem uma baita gratidão. O Luiz Henrique, da Casa D, também, que infelizmente já faleceu, mas foi um cara que apostou muito em nós também, assim. Então, a gente leva muito essa essência da gratidão, Sim. sabe? Então, isso aqui tá enraizado. Da mesma forma que você falou que às vezes
a gente fica olhando só o que tá faltando e não vê o que já conquistou. Exatamente. E muitas vezes, tanto que isso é uma atividade que a gente faz até em um dos nossos programas de treinamento, do desenvolvimento de líderes, que é justamente isso, você reconhecer quantas pessoas, né, que passaram Contribuíram com o processo. com alguma coisa o cara contribuiu. É o cara da imobiliária que falou, não, eu vou acreditar em você. É o cara da empresa que facilitou o seu acordo. É o primo que convidou para o segmento de imóveis. Sim. É o cara do limão que fazia uma condição muito boa para você ali, comercial, que você podia ter a sua margem. Então, se a gente for buscar, né, se for hackear, você fala, cara, sempre tem fulano. E é isso que faz, eu acredito que é uma alavanca até de prosperidade, né? Ter esse nível de maturidade, né? Marcelo, até para concluir a resposta, é um momento que eu acho que é importante ser dito. Você falou do momento difícil, né? O Laércio trouxe uma lembrança aqui, Laércio. Você falou do Luiz Henrique, né? Falecido Luiz Henrique. Nós fechamos uma parceria com a Casa D, que é um fornecedor que nos abriu a porta também. O fornecedor que a gente cadastrou, que assim, assinou 5 cheques, pôs na mesa e ele mandou o showroom para nós. Lembram disso? Totalmente. Viajamos, você e eu, para a fábrica, né? E eu risquei 5 folhas de cheque lá, pus na mesa e saímos dali com a loja montada. E passado um ano, né? Essa fábrica ela veio a falir. E naquele momento, foi o momento mais difícil para nós, Marcelo. Acho que respondendo a sua pergunta com mais direcionamento. Por quê? Porque nós havíamos feito bastante venda. Tá. Nós tínhamos feito um volume de venda expressivo. E foi a primeira e a única vez que o Grupo Casiarte atrasou a entrega dos nossos consumidores. Tá. Porque a fábrica não pôde entregar. E aí nós pegamos o carro e fomos até a fábrica. E o Luiz Henrique olhou no nosso olho e falou assim: podem deitar e dormir, que eu jamais vou deixar de entregar o produto de vocês. Que eu sei que se eu não entregar, vocês vão falir. E nós fomos lá para dizer isso para ele. Falou, olha, nós não temos opção de você não entregar. Por mais dificuldade financeira que você está tendo. Precisa entregar. Se você não entregar, você está matando a nossa empresa. Ele sensibilizou, ele de fato tirou recurso de onde não tinha e nós podemos atender 100% dos nossos clientes. E hoje eu falo com orgulho que foi a única vez que o consumidor do Grupo Casiarte teve que esperar um recebeu o seu pouquinho. pedido com um pequeno atraso. Mas todos receberam. Mas isso, eu acredito que, não que vocês quisessem passar por isso, mas talvez até pela experiência mesmo, né? Exato. Que tava adquirindo, né? Não tinha o... Ficamos com um único fornecedor. não tinha, né? Não tinha aquela manha do... malícia, né? Não tinha aquela malícia. Né? Não tinha aquele conhecimento, não estava condicionado ainda. Todo início realmente é complicado. Então estava na fase de aprendizado. Exatamente, é um aprendizado. Aprendizado esse que depois dessa lição nos levou a visitar, eu acredito que todas as fábricas de móveis planejados porque do aí Brasil. Porque olha que interessante. Todo fato crítico, não só crítico, mas o crítico, ele gera um aprendizado. Sem dúvida. Por mais desconfortável que ele seja. Sim. Foi desconfortável, teve estresse e tal. Tá, mas o que nós aprendemos com isso? É justamente isso que você vai falar agora, né? Exatamente. Você já começa a se antecipar em relação a várias coisas. E aí fomos buscar um parceiro realmente forte, sólido, que trouxesse um produto, sabe, inovador, tecnologia, qualidade. E assim, andamos, cara. Acho que todas as fábricas de imóveis planejados a gente visitou. E aí escolhemos, de fato, escolhemos com muitos critérios, escolhemos a Rudinick como parceiro. Bom. É uma fábrica de quase 90 anos de mercado, uma das maiores e melhores fábricas de móveis planejados é a Rudinick, e nós escolhemos ela, entre outros também bons, inclusive temos a parceria... Ô, Rudinick, olha a gente aqui, Rudinick! Né, Samuca? Ô, Rudinick, eu tenho Rudinick em casa, Rudinick. Eu tenho Rudinick em casa. Então temos outros parceiros como... Feito por quem? Casiarte. Casiarte, é isso aí. Temos outros parceiros, como Italínia também, é outra fábrica super competente, entre outras, mas assim, entre todas, a Rudinick, nós
entre todos os critérios da nossa avaliação, é uma das maiores e melhores fábricas de móveis planejados do Brasil. Com certeza. A semana passada, mês passado, eu e o Laércio estava lá ainda e conversando com os cofundadores lá da Rodinic, uma empresa... Eles são de Santa Catarina, né? Santa Catarina, de São Bento do Sul. Cara, Bento do Sul. assim, produto excepcional. Desde então, eu acho que daí começou a nossa decolagem aí para o sucesso com essa parceria forte e sólida da Rodinic. Show. Depois de um grande aprendizado, como trouxe o Fernando aqui. Hoje o nosso principal fornecedor, né? Sim, Vamos sim. deixar isso de forma clara e inequívoca, que é um Que dos é- principais fornecedores. Que é a Rodinic. Sim. Boa. Sem dúvida, hoje é o de maior faturamento, né? E hoje nós temos um lastro. E uma linha de produtos também que eles trabalham, né? Também uma linha mais Sempre sofisticada, inovador, né? Sempre muito inovador Ah. e trazendo aí produto bastante atual. Apesar de ter 88 anos 88 anos. de existência, é um produto extremamente atualizado, Mas olha só, com como, requinte. como nada é por acaso. E muita coisa acontece inconsciente. A gente sabe que não são os opostos que se atraem, mas os semelhantes. Eles têm 90 anos de existência, Sim. né? E vocês têm também quase 2 décadas de existência. Chegando nos 20 aí. E as qualidades que eles têm, se vocês forem ver, fazer uma análise interna, Reflete na nossa empresa. reflete na empresa Sem de dúvida. vocês, e é isso que conecta vocês com ele nessa parceria, Sim. que tem tudo até para alavancar, para expandir de forma exponencial, não é isso? dúvida, Atuar em outros dúvida. mercados, na verdade? Sim, sem dúvida, exatamente. Essa seriedade, esse comprometimento com o consumidor final, Uhum. sabe? Eles não estão preocupados em volume, sim, em qualidade. Em qualidade, Então, isso é muito importante para nós. top. Bacana, o Marcelo falou sobre o fato de nós ter sido seletivo e de fato escolhemos a Rodinic com bastante critério. A Rodinic também ela tem bastante critério, então Uhum. ela não é quantidade, né? Ela é uma empresa bem seletiva, então ela não tem um volume expressivo de loja, Uhum. porque ela analisa muito bem o lojista para que esse lojista não maltrate ali o consumidor final. Uhum. Sabemos o quão difícil é o nosso segmento, Sim, o quão o consumidor ele tem sofrido em alguns casos com algumas empresas. Por esse motivo, a gente tem uma boa franquia por trás do Grupo Casiarte que nos fortalece, sim. que vai nos levar por mais 20, 40 e 50 anos Com à frente. certeza, com certeza. E assim, durante toda essa trajetória de vocês, teve algum momento ali que, pintou aquela coisa de desistir, de, puxa, acho que não vai dar. Teve algum momento que passou isso na cabeça de vocês? Olha, de desistir não, Marcelo. De desistir não. Mas falar que a gente não teve um momento de fraqueza seria utopia, né? Então, no momento de fraqueza, a gente olha para a operação, às vezes você olha e fala assim... Mas cara, nesse momento de fraqueza, não vem aquela coisa tipo assim, putz, cara, poxa, acho que não vai dar, meu. Chega, nem que seja por um lapso, assim, ou não rolou isso? Aí entra a parceria, né? Nós falamos de irmandade. Em algum dos momentos aí nessa trajetória de 18 anos juntos, né? O Marcelo fraquejou aqui e aí vem o Fernando aqui fortalecido. O Fernando hoje tá enfraquecido, vem o Laércio. Amanhã é o Laércio que tá, puxa vida, cara, tá assim, tá assado, ele tá passando um momento e aí vem os outros dois ali para fortalecer. apoiar, né? Então, essa irmandade nossa, que não é somente uma sociedade, é uma irmandade, ela traz isso, um apoiando o outro sempre, sabe? E principalmente a cada dia, a cada conquista nossa, conquista da nossa equipe. Isso é no dia a dia, né? Conquista do nosso cliente, isso eu acho que isso traz um acalento e uma renova a fé todo dia. Com certeza. Eu costumo dizer, Marcelo, que a gente não fala em desistência porque a gente escolheu isso como profissão de fé. Tá, E profissão de fé, qual é a sua profissão? A nossa profissão é essa. sim. A gente não faz pelo retorno financeiro. A gente faz porque é aquilo que a gente aprendeu a fazer e faz com excelência. Sim. E a gente, o que também nos traz muita motivação é o depoimento do próprio consumidor. Ora a gente faz 100% e dá tudo certo. E quando não dá, quando não fica 100% de primeira, é aí que a gente busca essa motivação para fazer com que fique. Sim. E é isso que traz esse sustento do Grupo Casiarte todo esse período. De onde que vem todo o aprendizado, né? É isso aí. Eu tenho assim, batido muito nessa tecla e, assim, atuado muito nesse quesito que fala de ecossistema e tudo mais. E quando a gente fala de um ecossistema de empresários, porque o empresário ele vai aprender com o empresário, não é? O empresário aprende com o empresário. Verdade, É. Então você imagina o seguinte,
outros empresários que estão ouvindo aqui, ou alguém que quer empreender e ter algum negócio, com a experiência de vocês, essa galera vai aprender. Eles estão ouvindo de alguém que, cara, que fez e que tá fazendo e vai continuar fazendo, né? Então, assim, é diferente, né? Então, quando você... E muitas vezes o empresário, ele se sente sozinho. Então, como ele se sente sozinho, em algumas situações, é onde ele se depara, tipo assim, com aquela coisa de desistir, de, vou largar, não vai dar bom. E aí não vem, de repente, de uma família que é empreendedora, larga a mão disso e tal. Não é verdade? É verdade. Que é o que muitas sentido. vezes acaba apagando, né, aquele sonho, aquele desejo da pessoa. É que na verdade é o mais fácil, né, Marcelo? Ô, Marcelo. Desistir, né, entre aspas, é até o mais fácil. E assim, nesse período todo aqui dos 18 anos, vamos falar que você acompanha a gente há 15, e já teve um momento de reformulação. Sim. E não foram poucas. Então, que é esse momento que a gente para aqui também os três e fala, poxa, peraí, é hora de tirar o pé, é hora de acelerar. Uhum. Porque você pegar a gente aqui em 6 anos que a gente estava de empresa, que a gente veio meio nessa pegada que a gente tinha esses cargos já de liderança Sim. na outra empresa, em 6 anos a gente estava com 12 lojas. Uhum. Então a gente veio numa pegada ali de praticamente Bastante, né? quase Duas 2 lojas lojas por ano. Ah. E foi, aí chegou um momento que a gente também teve que tomar algumas decisões. Uhum. Recuar, né? Quase toda a nossa equipe passou em treinamento com você. Uhum. Então é uma coisa que a gente sempre fez muito Uhum. isso. E ali, aí foi um momento que a gente falou, só que a gente vendia de tudo. Uhum. Entendeu? A gente tinha essa pegada assim, Uhum. esse anseio e tudo. Então era sofá, era Uhum. sala de jantar. Então o que a gente não vendia, a gente mandava buscar, era luminária, tudo Uhum. dentro do planejado. E a gente fez essa reformulação na empresa. E focamos no que realmente a gente falou, vamos decidir no quê e vamos ser bom Nichar. vamos ser Nichar. bom nisso aqui. E onde foi onde nós decidimos pelo planejados. Tá. E focamos totalmente no planejados, que hoje nós temos 4 lojas, né? Se Deus quiser vai nascer. E que vocês são referência absoluta Mas focado na nisso. região e em outras... E sem deixar de atender outros Ah. produtos também, de uma forma mais específica. Hoje aqui até acho que a gente vai falar um pouquinho mais, falou aqui dessa parte da Rudinic Aham. e de um padrão mais elevado. Sim. Agora o Marcelo acabou de fazer a reforma aqui na loja aqui do Suzano e convidou Não, todos, ficou muito- todos ficou- vinham convidar, já foi lá já? Eu fui lá ontem. Nossa Muito loja top. tá maravilhosa. Eu falo que até por essa pegada nossa, eu falo que é uma das primeiras vezes que o Fernando já vinha nessa batida ali. Aham. Agora veio o Marcelo também, aí jogaram a responsabilidade pra mim, a régua subiu. Em breve vocês vão ver, em breve vocês vão ver. Não, mas a... Castelinho tá na De um posicionamento de loja assim que a gente fala que hoje a gente tá preparado pra atender um público Premium. premium. isso Gostei aí. da palavra. Não, é premium. Assim, o Fernando sabe disso aí, que eu tenho Já batido... fez treinamento até pra nós lá, falando exatamente sobre isso. Eu tenho batido isso aí e não é coisa de um mês, de Não, 6 não. meses. Tem Eu acho que é ano. uma coisa de uns 2 anos já pra trás, né, Fernando? Isso aí. A gente teve a oportunidade de fazer um treinamento lá com a galera lá da loja da unidade do Fernando. E aí a galera tava perante um desafio lá de ter clareza. E eu coloquei isso pra galera. Falei, galera, vocês precisam ter consciência do seguinte: o negócio de vocês é um negócio premium. E quando você tem clareza que seu negócio é premium, a sua comunicação ela vai ser premium, a sua atitude ela vai ser premium, a experiência vai ser premium, o seu fornecedor vai ser premium. É tudo na mesma Padrão, né? no mesmo padrão. Isso aí. Então quando você, é que nem você falou, quer vender sofá, quer fazer aquilo, é que nem pato. Faz um monte de coisa, não faz nada Profissional direito. E quando você fala assim, cara, tudo bem, eu tinha 12 lojas, mas hoje eu tenho 4 e minha operação, ela vai muito melhor do que se tivesse 12. Vocês acabaram de falar da Rudinic, não é? Que Sim. é muito mais, não é quantidade, mas é a qualidade. É isso aí. Não é E a verdade? intensidade, né? Hoje, Marcelo, E a intensidade a gente- que você faz. hoje a gente fatura muito próximo e já faturamos até mais do que quando tínhamos 12 lojas. Uhum, eu acredito. Olha que interessante. Então, hoje o olhar nosso está voltado para cada unidade. O Laércio assiste 100% a unidade de Mogi. Eu assisto a unidade da entrada da cidade, a Italina e Rudinic ali, são 2 lojas. E o Marcelo assiste 100% a loja da Benjamin. Boa. Então, a gente força o maior faturamento possível por unidade, por PDV, por metro quadrado.
E isso tem favorecido bastante a Com gente. certeza. E com custo operacional muito baixo. Então, nós trouxemos hoje um produto premium com um custo-benefício sem igual, sabe? Isso é bem bacana. A operação com 12 lojas era uma operação inchada, com custo elevado. Aham. E hoje nós temos uma operação enxuta, entendeu? Com foco no consumidor, com foco na solução, com um produto premium e um É isso custo-benefício aí. sem igual na região. E aí, nós vamos aprofundar nisso aí. E eu vi um vídeo esses dias do JJ que ele falou justamente isso. Falou, custo é que nem unha, você tem que cortar Cortar toda sempre. semana. É isso aí. Né? Então você tem essa Essa eu clareza. gosto. Não é? Assim, só para eu fechar uma linha de raciocínio que eu tava falando que o empresário, quando ele se sente solitário, é onde ele acaba desistindo, ele acaba não Sim. avançando. E vocês tinham falado, né, que eu perguntei, falou, pô, mas tem algum momento que vocês pensaram em desistir e tudo mais? E eu e o Marcelo falou o quê? Às vezes um de nós estamos em 3. Às vezes um tá meio para baixo, mas os outros 2, né, estão ali colocando para cima. E isso é, cara, e tudo bem, porque é natural de acontecer. Pode, assim, vários fatores que podem influenciar Sem na dúvida. performance do empresário. Não necessariamente só na questão do negócio, outros fatores externos. Então, de vocês estarem em grupo, né, o poder do grupo, porque é um grupo. É É o lógico. grupo Casiarte, É isso né? aí. É o grupo Casiarte que tá associado à imagem de vocês 3. E ter essa interação, né? De, um vigiar O outro. o outro, cara, isso é muito top, né? E quando tá na mesma linha. É óbvio que a parceria de vocês, a sociedade de vocês, é uma sociedade muito bem sucedida, dado a quantidade de tempo, Sim. né, que vocês já estão juntos. E aí, Não é muito comum? hã? Não é muito comum ao mercado? Cara, eu acredito que não, né? Porque, assim, tem uma questão no mercado, cara, que eu vejo muito em várias áreas, que é a questão de vaidade. Vaidade e ego. A galera tem uma necessidade enorme, de às vezes querer ser o pai da criança, de querer aparecer, de querer ser... Você tá me entendendo? Entendi. Então, assim, e tem uma coisa que, assim, dado até o tempo que a gente se conhece, e da mesma forma que vocês vão amadurecendo, eu também amadureci muito nesses últimos anos, e tem uma coisa que pra mim fez muito sentido de um tempo pra cá, que é o quê? Cara, você sempre tem que estar no meio de pessoas que sabem mais do que você e de que é melhor do que você, cara. Sempre. Sempre. Você sempre tem que estar nessa pegada. Porque é o que vai fazer você Evoluir. evoluir, ir para um outro patamar, ir para um outro nível. E aí, eu vejo isso. Vocês devem ver isso aí também, pô. Marcelo, nós, Dessa questão de ego, sem de... dúvida. Não vê? Lógico. Marcelo, hoje o Grupo Casiarte, ela é a empresa mais sólida e mais antiga aqui da região do Alto Tietê. Uhum. Então não tem nenhuma outra empresa, outro grupo de imóveis planejados, igual nós aqui com 18 anos aqui, firmes e fortes. Uhum. E hoje, você falou dessa questão de pensar desistir em um momento ou outro. Sabe quando o pai de família tem um dia estressante na rua, que aí chega em casa, ele tem 2 filhos pequenos, que aí antes ele tem de respirar, fala assim, agora vai entrar dentro de casa? E assim somos nós também. Sim. Até mesmo que assim, hoje nós somos exemplo para os nossos filhos que já estão vindo empreendendo junto conosco. Hoje, 80% de lojas de imóveis planejados aqui da região, os proprietários foram nossos funcionários. Nós somos espelho, nós somos exemplo para essas pessoas que ainda hoje, como o Fernando falou há pouco, passam na nossa loja para bater um papo, para tomar um café conosco, para falar de negócios, entre outros ramos de atividade, porque nós somos muito transparentes. Na loja a gente não esconde nada de ninguém. Sim. Nossa vida. Da mesma forma que vocês também foram, que vocês agradeceram a experiência que vocês tiveram. Exatamente. E faz parte
do ciclo, né? Exatamente, então isso é muito bacana, isso é sólido e é inspirador para nós. É novamente aquela luz no fundo do túnel no dia escuro, que você fala, poxa vida, e agora? Mas, poxa vida, eu sou exemplo, eu tenho um trabalho aqui, eu tenho uma missão a fazer. Além de vender móveis, nós temos uma missão, então isso é muito importante. Sim, com certeza. Não é sobre imóveis planejados, né? Não. É sobre Sonhos, é sobre lar, é sobre sucesso na vida, é outra coisa. Planejados é uma ferramenta. É uma ferramenta. E assim, o que faz uma sociedade durar 18 anos? É confiança, é alinhamento, é saber administrar muito bem conflitos, maturidade. Interessante, eu vou colocar 3 pontos aí, né? A gente é bem diferente o perfil um do outro. Uhum. Nós não temos a mesma religião, o mesmo credo aqui, a mesma crença. Nós não torcemos pro mesmo time. Uhum. Então, nós temos na nossa essência, no nosso Todo DNA, mundo nessa mesa tem perfil. mundial? Todo mundo nessa mesa tem mundial? Acho que não. Eu tenho. Eu tenho não. Eu tenho bastante. Ele sabe que é palmeirense, né? Eu tenho bastante. Eu até Eu, como São Primeiro Paulino, eu ensinei vocês aí a... Sabe aquela timidez que você falou Ó, que você tinha antigamente? nós temos... Você usou essa timidez agora. Eu tenho. Ela veio à tona, né? Ela veio à tona. Você tinha cutucado ali, ó. Eu não sei se a câmera A gente pegou, tem- a gente- o Lércio se escondendo embaixo da mesa, que já é alta, né? E o Lércio se Ó, a gente escondendo. tem até pinga em homenagem ao nosso mundial. 51. 51. A FIFA não reconheceu, mas eles reconhecem. Fala aí, Fernandão, o que você tava falando. Sim, então, o fato de nós termos Bem perfis diferentes, né? Mas desde o início, sempre foi muito respeitado. Sempre foi muito Passa um do outro. respeitado ali a cultura, a filosofia de vida de cada um. Cada um educa a sua família e os seus filhos de uma forma, mas que o resultado e o respeito, ele está acima de qualquer coisa. Então, ao longo dos 18 anos, eu posso falar por mim, não posso falar por eles, Uhum. mas me senti sempre respeitado, compreendido. Ninguém nunca está certo sempre. Então, por óbvio, você tem discussões que vocês, mesmo estando errado, o Laércio deve ter cedido para que aquilo não gerasse um conflito, assim Uhum. como o Marcelo também, assim como eu também. Uhum. Né? E graças a Deus nunca a gente precisou trazer essa pauta à tona de, olha, eu estava certo, você estava errado. A gente nunca teve esse episódio nesse sentido. Entendi. Então a vaidade não tomou conta da gente. Uhum. Ela acaba não tendo espaço nessa sociedade. E é por isso, eu atribuo a isso o fato de nós estarmos há 18 anos em parceria. Já amargamos prejuízo juntos, né, Laércio, né, Marcelo? Sim, sim. Amargamos lucro na maior parte do tempo, mas amargamos prejuízo tomado por uma decisão por mim, por exemplo. Uhum. Então, eu, Fernando, tomei uma decisão que prejudicou a companhia, prejudicou o grupo, né? E eu nunca recebi um apontado de dedo e dizer assim, olha, você gerou esse prejuízo. Não, sempre foi os 3. Inclusive, Né, Laércio? tem um lance bem interessante, que isso foi desde o começo, que eu acho que fez bastante diferença e acho que faz um pouco até hoje. Nessa primeira reunião, até inclusive lá no Marcelo, que o Fernando senhor, a gente fez um acordo, vou falar de um acordo. Que até essa coisa dos 3, né? A gente fala que acho que talvez seja até mais forte essa coisa dos 3 do que se fosse 2. Uhum. Porque 2 muitas vezes é a minha opinião contra a sua. Sim. E nós- Empata, né? Empata. E a gente teve sempre isso. O que 2 decidirem, tá decidido. Uhum. O outro é voto É vencido. voto vencido. E a gente, né, pra sacanear, muitas vezes a gente fazia o seguinte: o que era o voto vencido era o que executava o que ele não queria, que ele votou contra. Então a gente sempre teve já isso muito bem alinhado desde o começo. Então, 2 decidiu, não adianta você ficar esperneando. Mas olha que interessante, né? O Laércio até brincou aqui, né? Quando eu nasci, eles já eram amigos, né? Uhum. O Marcelo e o Laércio. E é algo que nunca me incomodou, o fato deles serem amigos há mais tempo, Uhum. né? E que essa tomada de decisão poderia ser monopolizada no sentido de que, vamos fazer Tem mais isso e o afinidade. Fernando vai ter que aceitar. Entendi. Né? Vou deixar isso registrado, já deixei outras vezes, né? Eram 2 votos, né? O meu era um, o deles era outro. Sim. Então, eles sempre se comportaram sem nunca ter falado essa frase. É a primeira vez que eu falo agora. Então, o voto deles era um. E aí, eles tinham que me convencer para fazer. Então, de uma forma respeitosa a minha pessoa e o meu profissionalismo, eles não se juntavam para falar assim, vamos falar que é isso e é isso, acabou. Nunca teve esse episódio. Sim. Eu posso falar porque eu vivi isso.
Então, nunca teve esse episódio de falar, os dois se juntarem para falar, é isso. Então, sempre era um voto meu e os dois se decidirem qual que eles iam, a direção que era que sempre iam, né? pró-empresa, né? Exato. Às vezes com exato. pensamentos diferentes, como o Fernando Sim. citou bem assim, cada um tem seu estilo, Até aí faz, né? mas sempre em pró-empresa naquele pensamento, e nem sempre os pensamentos se condizem Aham. por iguais. Sim. Apesar que na maior parte das vezes, né? A maioria Mas das a gente- vezes... nós- A lei de sentia Pareto, isso. 80-20, né? Acho que 80% dos nossos pensamentos sempre bateu, mas... Sim. Nós somos de uma cultura, não sei se faz sentido pra vocês, nós somos de uma cultura que a galera fala que, sociedade, você é louco, sociedade é roubada, tal. Você já deve ter ouvido isso. Nossa, por isso que eu te milhões fiz de essa vezes. pergunta, que o mercado não é tão condizente a isso, Né? de Você já deve- sociedades tão você já deve ter- duradouras, né? com certeza não. Vocês já devem ter ouvido isso. Sim. Com a vivência de vocês, né? Qual que é o que vocês podem, por exemplo, pra galera, pra quem tá ouvindo a gente agora, o empresário, que de repente ele fala assim, poxa, cara, eu acredito que se eu tivesse um sócio, se eu tivesse alguém comigo aqui, igual eles três ali, puxa, que legal. Se eu tivesse, acho que isso ia me dar uma entusiasmada. Com a experiência de vocês, o que vocês podem dizer, né, para quem de repente quer isso ou busca isso, né? Como que de repente eles podem buscar isso, desenvolver isso? Quais são os critérios, as atitudes que vão levar eles de repente a encontrar pessoas ou sócios que nem vocês se encontraram? Porque às vezes eles não estão no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas pode estar em outro. Faz Sim, sentido ou não? Faz sentido, e eu falo que é o seguinte, as pessoas falam, eu não, né? As pessoas, o mérito não é meu, que sociedade é igual um casamento, né? E eu falo que é igual um casamento, mas no sentido mais amplo. Quando você quer fazer o seu casamento dar certo, entendeu? Você se esforça de um lado, a sua esposa se esforça do outro, Uhum. os dois olham para o mesmo, as coisas não é um olhar com o olho do outro, mas olha para o mesmo ponto. E a sociedade é isso. Primeiro foi Deus que nos uniu, é Uhum. importante falar isso. E desde o início, o respeito, como o Fernando falou, ele é muito importante. E qual que é a missão, qual que é a visão, qual que é o valor? A nossa visão, a nossa missão e os nossos valores, eles nunca tiveram em confronto, sempre igual. E família, os três aqui iniciaram falando da família, entendeu? Uhum. De Deus, os três aqui, cara, com a fé, graças a Deus, religiões diferentes, mas com a mesma fé, entendeu? Com o mesmo potencial. E aí é o seguinte, com o mesmo objetivo, de atender bem o nosso consumidor final. Então, isso nunca entrou em debate. Olha, o cliente ele precisa de um parafuso a mais, mas ele não pagou por isso. Aí eu concordo, você não. Não, isso nunca entrou em xeque. Então, Nunca teria discussão, né? exatamente. Então, o nosso comprometimento com o consumidor final, dos três, é muito forte. Isso traz dentro da sociedade, dentro do negócio, essa visão, essa missão, esse valor que, assim, nunca chegou a ser abalado. Então, na verdade, a principal dica para quem busca, de repente, um sócio, alguém que vai, assim, seguir no mesmo caminho, é ter uma clareza muito grande nos valores que tem que ser E dos objetivos da empresa, exatamente. Porque se montamos uma empresa, seja ela de imóveis planejado, ou Seja de qualquer segmento, e aí eu penso de uma forma, o outro pensa de uma forma, isso vai trazendo conflito e vai desgastando a sociedade. E a sociedade, quando ela tem um único objetivo de atender bem os clientes, de ter uma equipe sólida, uma equipe comprometida, uma equipe treinada, uma equipe motivada, entendeu? Trabalhar o time para que atenda bem o cliente. Então, assim, não há divergências, né? As divergências, elas passam a ser pequenas. Sim. Vai ter umas divergências? Vai. Claro. Mas o que une é infinitivamente maior Exatamente. do que o... Isso acontece no casamento também, né? Não é verdade? E uma O coisa amor muito, pela coisa. uma coisa muito importante também é essa coisa da comunicação. Você tá aberto a ouvir, saber a hora de falar, a hora de escutar, que você sabe que vai ser criticado, e ter humildade. Recuar, né? Aham. Fala Você isso. tem humildade. De recuar. Eu falo que o brasileiro, até quando a gente falava muito essa parte aí de ser empresário, o brasileiro acaba falando muito assim, vou trabalhar tanto tempo, depois eu vou abrir minha empresa para não ter que trabalhar mais. Isso aí. Entendeu? Então, por aí você já começa. Se você pega um com esse tipo de pensamento e o outro com a ganância de
pegada de fazer, de acontecer. Já vai ter um choque de valores. Sim, na verdade é onde vai trabalhar mais. Eu falo muito, se você quer abrir uma empresa para mais. não trabalhar, esquece, você tá indo pro lugar errado. E tem muita coisa, às vezes até na internet tem esses papos furados aí, né? Ah, você vai fazendo não sei o quê, você vai trabalhar 4 horas, que você vai no seu... Na verdade, ficar esquece, rico meu. e tal. Isso aí é papo furado, não é É verdade? isso aí. Sempre vai ter que... Devaneio no sonho de verão. Sempre vai ter que... Ô Marcelo, assim, depois de mais de 18... nesses 18 anos, Isso. vocês têm em torno de um pouco mais de 18 mil clientes atendidos, mais de 260 mil projetos, Isso. né, executados. O que vocês, nesse período todo, com esses números, o que vocês aprenderam sobre confiança? É tudo. Confiança é tudo. Confiança com o cliente, confiança com o colaborador e confiança e respeito com o sonho do cliente. Então, são mais de 18 mil clientes atendidos e satisfeitos, entendeu? Como o Fernando falou há pouco, em algum momento, quando chega no final da montagem, que essa montagem teve algum detalhezinho que ficou para trás, aí passa a ser prioridade nossa ir lá e finalizar 100%. Os projetos, cara, cada projeto ele é único, cada projeto ele é exclusivo. E eu tenho uma frase que eu falo para o meu cliente, olha, você é minha cobaia. Então o cliente olha para mim e fala assim, como assim? Eu falo, cara, de 260 mil projetos que eu já fiz, nenhum é igual ao seu. O seu é o primeiro. Então, assim, vai haver... Pode, né, haver erro, pode haver falha, mas o que acontece? Nós vamos resolver para exatamente o que fique na sua casa, seja exatamente como planejamos e como você sonhou. Esse comprometimento, essa satisfação em fazer isso, porque realmente, não é só pelo dinheiro, não é só pelo móvel planejado, é realmente por realizar um sonho. Você sair de casa e falar assim, cara, hoje eu vou novamente fazer o que eu sei fazer com excelência, o que eu gosto. Não é à toa que hoje o Grupo Casa e Arte é a loja de móveis planejados que mais tem avaliação 5 estrelas no Google. Que top. Nós temos lá vários depoimentos que o cliente para lá meia hora para fazer um depoimento, para tirar foto, para anexar e tudo mais. Então, isso é satisfatório. Isso, assim, para nós, é o todo, né? Então, eu não quero saber do meio, do dinheiro. Sim. Não, eu quero saber realmente da satisfação. O cliente ser atendido. E a Rodinic, junto com o Grupo Casa e Arte, traz alta tecnologia, traz alta qualidade, alta durabilidade, garantia, assistência. Então, isso nos fortalece a cada dia. E por exemplo, nessa relação de confiança, muito provavelmente, né? A gente até estava falando sobre isso aqui também. Muito provavelmente tem um indicador aí que hoje a galera fala muito, que é o LTV, e tem a ver com é um indicador de recompra, Sim. né? Que Então, LTV? LTV é um indicador, por exemplo, tem vários indicadores. Tem CAC, que é custo de aquisição de cliente. O LTV é uma sigla em inglês que significa, resumindo, a recompra que o cliente faz da Recorrência dessa compra recorrência que o dessa. consumidor tem no Então, loja. por exemplo, ele foi lá e fez um projeto com vocês, né? A mãe fez um projeto, o filho casou, foi lá, fez um outro projeto. Veio o bebê, fez um outro projeto. Mudou para uma casa maior. Legal. Então, assim, de você vender para a sua base de clientes que você já tem. Marcelão, é Lifetime Value. Olha, Time Value. Lifetime Value. É isso aí. É isso aí, boa. Então, registra o número. 80%, Marcelo. 80% das nossas vendas hoje é de recompra e indicação. Boa. E eu, Laércio e o Fernando, nós temos orgulho de estar atendendo a segunda geração. Então, hoje já é muito comum do cliente chegar até a loja, algumas vezes eu não conhecer, entrar, falar, você que é o Marcelo, ou o Fernando, ou o Laércio? Sim. Meu pai, o seu José, por exemplo, comprou, eu lembro dele, então, e agora eu estou casando e ele pediu para vir aqui comprar com você. Top. Então, nós já atendemos a segunda geração, isso é muito satisfatório. Então,
Então, esse indicador hoje, ele é de 80%. 80% das vendas do Grupo Casiarte é feito por recompra e por indicação. Boa. Eu sei que a questão da confiança aí que você já explicou, né? Que é o que sustenta esse tempo todo, essa quantidade enorme de projetos, as melhores avaliações no Google. Então a gente já sabe que a questão da confiança é algo que influencia bastante nesse processo, na tomada de decisão do cliente em fazer negócio com a Casiarte. Isso é tão importante, mas posso pegar um ganchinho aí? Pode. Essa confiança ela é tão importante no nosso segmento de planejados, que não sei se você tem essa informação, mas os móveis planejados é um dos segmentos com mais reclamações em órgãos públicos. Tá. Praticamente perdendo para a linha de telefonia. Só que quantos telefones existem e quantos planejados tem? Então, eu falo que é até uma grande diferencial da gente falar aqui da Casiarte com essa parceria com a Rudinick, que a gente chama isso de dupla garantia. Tá. Então, eu falo que o cliente hoje ele tem uma garantia extra. Nós temos 18 anos aqui no Alto Tietê, de empresa, mas você tem por trás uma empresa de quase 90 anos. Sim. E onde que está muito essa confiança hoje e que é tão importante isso no mundo do planejado? Se Deus o livre hoje aqui chegar aqui o cliente, você comprou conosco, e a gente não te atender, a Rudinick ela é obrigada a te atender. Entendi. Porque a Rudinick ela vai nas nossas fachadas, o nome dela. Tá. Na fachada, no contrato. Então ela ficou participativa, né? Sim, Uhum. uma loja de fábrica, né? Então Entendi. você não está comprando de uma franquia. Nós não somos franqueados da Rudinick. No mundo do planejado não é franquia. Tá. Nós somos o braço comercial da Rudinick no Alto Tietê. Entendi. Entendeu? Então, quando Uma você extensão fala... da fábrica, né? Tá, extensão da entendi. fábrica. Porque a fábrica não tem essa linha comercial diretamente para o cliente. Entendi. Nós somos esse elo da fábrica para com o cliente. Entendi. Inclusive, quando qualquer coisa dá, a fábrica entra em contato conosco para atender o cliente e tudo mais. Então, tem todo esse amparo. E isso, no mundo do planejado, é uma diferença absurda. Infelizmente... Porque você acaba tendo um respaldo, cara, muito forte, né? Quando você fala essa parte aqui da confiança. Porque, infelizmente, o que tem hoje aí de pessoas que compram o seu produto, que não recebe, não compra diretamente o que foi comprado, recebe parcialmente, sabe? Quando, infelizmente, é um segmento complexo, que são uma média de 12, com certeza. Os 12 projetos são etapas. projetos bem... Como o Marcelo são falou, bem complexos. E é personalizado. É muito personalizado. Queria complementar e contribuir com essa questão da confiança, Marcelo. Deixando claro, né? Primeiro agradecendo ao Suzanense, quem nos acolheu a primícia, né? A princípio, nós iniciamos aqui em Suzano e depois estendemos para Mogi e outras regiões. E hoje atuamos em todo o estado aí sem problema nenhum. Mas é qualquer um que entra na sua casa? Não. Não é qualquer um. Então, a gente não trata de imóveis, a gente trata de confiança. E aí, esse agradecimento vai para esses mais de 18 mil clientes que abriram a porta do seu lar. Nos permitiram essa confiança de fazer parte do seu sonho. Sim. De fazer parte, de realizar esse sonho. E isso não tem preço. Porque Quando a gente olha no olhar do cliente, o brilho nos olhos, quando a gente conclui uma montagem, e não é produto. Porque é uma realização porque de você sonhos. imagina o seguinte, aquilo que você tá fazendo na casa dele, dali pra frente ele vai conviver com aquilo todo... Então tem a âncora, né? Que ele vai olhar pro armário, ele vai olhar pro... Não é? É isso aí. Então aí. ele vai... Infelizmente, né? Infelizmente dura 20, 30 anos esse produto. Mas... Se ele durasse menos, nós vendíamos mais. Mas a experiência... Imóveis pra vida toda. Mas a experiência, se é uma experiência positiva... Vai ter lembranças positivas. Vai ter lembranças positivas que vai ocasionar, tipo assim, em vendas futuras. E um outro aspecto importante... O LTV, aprendeu essa daí, né? Só não consigo falar. Aprendeu essa daí, ó. O Samuca falou ali, não consigo repetir E um ponto isso aí, interessante, Marcelo, é que o segundo maior investimento do consumidor, depois da aquisição do imóvel, são os móveis planejados. Então, olha a sensibilidade. Eu estou mexendo com o sonho da pessoa, eu estou entrando na parte mais segura do universo dele, que é o ninho, que é a casa, e eu estou mexendo na parte mais sensível, que é o bolso. É o segundo maior investimento. Então, a gente fala de confiança aqui em alto nível. Sim. Para o consumidor abrir a porta da casa dele para nós, a gente tem que ter preenchido várias etapas para que a gente alcance isso. E é por esse motivo que a Casiarte ela respeita esse carinho e essa abertura de porta para nós entrarmos, que a gente tratamos esses mais de 18 mil clientes com todo o respeito e carinho que ele merece e ele exige. Boa, top.
Agora sim, a gente já sabe que essa questão da confiança, né, é um ponto aí que a gente, né... Aí assim, Marcelo, perante tantas opções que tem no mercado, o que vai motivar uma pessoa a fazer negócio com a Casiarte, além dessa questão da confiança? Eu acho que a confiança já é tudo, né? A confiança é tudo, Mas- beleza, mas além da confiança, o que vai... Qual que é o fator aí determinante que vai fazer a pessoa fazer negócio com a Casiarte, com o Grupo Casiarte, procurar o Grupo Casiarte, levando em conta outras opções que tem no mercado? Porque assim, Então, o cliente ele não tem esse nível de consciência sim, de fatores que são importantes, entendeu? exatamente. Né? Então assim, o que você acha Eu vou... que vai levar o... Eu vou elencar alguns, eu vou pedir pro Laércio e o Fernando me ajudar, porque são muitos e muitos importantes, né? Sim, Eu tenho lá como regrinha, lá 10 motivos para o cliente comprar no Grupo Casiarte, né? Então, primeiro já falamos que é confiança. Segundo é produto. Hoje, o produto Rudnick, que é o que nós comercializamos aí, é um dos maiores e melhores produtos que tem no mercado. Traz produto, traz tecnologia, traz segurança, garantia de entrega e de montagem. A pessoa, quando compra na Casiarte, ela realmente tem garantia que vai receber o produto de fato, coisa que infelizmente não acontece no mercado como geral, e vai ter montagem. E aí é uma montagem própria, uma montagem garantida, uma montagem onde são funcionários que entram na minha casa, que também entram na casa do cliente. Novamente, eu saio para trabalhar, minha esposa fica em casa e vai ficar lá um montador 1, 2, 3 dias lá, ou mais dias montando lá junto com a minha esposa, com a minha filha, por exemplo, né? Então, isso é muito importante, a qualidade na montagem. E aí trazemos também os nossos profissionais de design, né? Hoje temos designers e arquitetos que elaboram um projeto diferenciado. Isso faz todo sentido, porque o produto é muito bom, mas se ele é usado inadequadamente, nada se resolve. sim. Então, nós temos aí uma equipe preparada para realizar esse sonho do cliente com projetos arrojados, projetos exclusivos, específicos. Tecnologia, como eu falei, a Rudnick, ela investe em tecnologia a cada dia, garantia de 5 anos, assistência vitalícia, entendeu? Uma loja física que é importante, né? Temos hoje 4 unidades, como foi falado aqui, lá em Mogi, na rua Brás Cubas, número 224, onde o Laércio sempre está presente. Aqui em Suzano, rua Prudente de Moraes, com o Marcos Figueira, onde o Fernando sempre está presente em uma das 2 lojas, uma Rudnick e a outra Italinha. Aqui na Benjamin, onde acabamos de reformar a loja, acabamos de reinaugurar, trazendo para Suzano o que é de melhor em tecnologia em imóveis Sim, planejados. ficou muito top. Coisa que antigamente eu só via no Lar Center, só via na Gabriel Monteiro da Silva, na Avenida Brasil. Hoje nós temos isso aí. em Suzano uma aí. loja assim, premium, É com isso aí. produto premium. Então, isso é muito bom. É isso O aí. cliente viver essa experiência no Grupo Casiarte. Porque, além de tudo isso, com um custo-benefício muito bom, formas de pagamentos facilitada. Então, assim, o Grupo Casiarte oferece realmente tudo que o consumidor precisa para mobiliar a casa dele e transformar a casa em um verdadeiro lar. Agora, olha só, uma coisa que é bom, até vai ficar registrado aqui, vai ficar no episódio, pode virar um corte, enfim. Você tá falando que vocês têm uma loja hoje que é referência, que não, assim, tá no mesmo nível de uma loja que tá lá nos Jardins, na Avenida Brasil, em regiões nobres Isso. de São Paulo. Loja de alto padrão. Loja de alto padrão. E aí, o público que de repente está assistindo a gente, as pessoas que estão conhecendo a Casiarte, ou até já conhece, mas não sabia disso, pode ter essa mesma linha de produto, de serviço de atendimento, por quantos por cento, por exemplo, mais barato? Marcelo, hoje eu arrisco dizer entre 30% a 40%. É um valor considerável. Porque é importante falar uma coisa. Nós subimos o padrão, mas sem perder a nossa essência. Exatamente. Entendeu? Que é o Não preço é que- competitivo. Então, isso mas você não- imagina, isso não- isso você não imagina mudou. o seguinte: você imagina que é um produto premium, que muitas vezes a galera fala assim, como é premium, então já vou bater em São Paulo, já nos grandes centros, ali nas regiões que, né? Mas a galera às vezes não tem essa informação, não, pera aqui, eu tenho aqui algo na cidade, eu tenho na região, ou até mesmo a galera que é de São Paulo, que são de outras regiões nobres,
que podem fazer negócio com vocês aqui com a mesma qualidade e com uma condição financeira muito mais boa. Muito boa. Que já atendemos. Aí, Samuca, Atendemos muito. ó, aquele ali, ó, já vou fazer, vou indicar um cliente pra vocês. Uma referência aí, Uma uma referência. referência. Esse rapazinho aí, ele tá indo pro apartamento novo, vai, Aí, Samuca. Ó. bacana, legal, Quem Samuca. sabe, quem sabe. Vai ser muito bem-vindo. Já, porque vai logo meter um padrão premium lá. Ó, Samuca. Exatamente, com um custo-benefício muito bom, é o que nós falamos. Hoje, a loja da Benjamin, ela foi reformulada agora, mas o que você encontra aqui, você encontra na rua Prudente Moraes com Marcos Figueira, encontra em Mogi também. As 4 lojas hoje, a equipe está preparada para fazer esse projeto. Nas outras lojas ainda falta um detalhe ou outro que talvez você não encontre esse produto físico lá, mas nós temos ele no sistema para oferecer para o cliente. Então, o cliente, em qualquer uma das lojas, ele tem o mesmo produto, a mesma tecnologia. Agora, olha só, levando nessa linha, qual o trabalho invisível que está por trás de um atendimento premium, que as pessoas, que o cliente não vê, né? Então, assim, o que está por trás que o cliente não vê? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Pós-venda, né? Que é algo, de repente, que o cliente não vê. O acompanhamento que vocês fazem, o relacionamento que vocês... Então, assim, o que está por trás de um atendimento premium, de um trabalho premium, que muitas vezes vocês fazem e que as pessoas não estão enxergando isso? Não é tangível, né? Não é mensurável, talvez. É. Então, você deu alguns exemplos que são esses, mas você imagina que começa novamente por essa loja preparada para atender o cliente, para oferecer uma experiência na compra, porque isso vai ficar registrado, esse print vai ficar registrado na vida dele pro resto da vida, o dia que eu comprei meus móveis planejados, né? O dia que eu mobiliei o meu lar. Então, uma loja preparada para recebê-lo. Uma equipe treinada, preparada e motivada e homologada pela fábrica para realizar um projeto, para desenvolver um projeto conforme o cliente está sonhando, conforme o cliente está pensando, conforme a IA oferece isso, né? O cliente ele pede lá, poxa vida, eu quero mobiliar o meu quarto, a IA vai lá e faz uma imagem linda e maravilhosa, ou vai lá no Pinterest e pega essa imagem, e a equipe está preparada para fazer isso. Depois nós vamos ter aí a fabricação. Vou repetir, reforçar. O Rudnick é uma das maiores e melhores fábricas de móveis planejados do Brasil. Um dos melhores, ou se não o melhor produto, a melhor tecnologia que nós vamos oferecer para o consumidor final. Temos depois transporte. Cara, quem entra na casa do cliente para entregar são pessoas de confiança, são funcionários, são pessoas que realmente traz segurança. Eu não estou colocando pessoas que têm dúvidas ali na casa do cliente. E depois aí a cereja do bolo, que é a montagem. Uma equipe comprometida, uma equipe própria. Nós temos montadores que estão conosco desde o início. Entendeu? Muito tempo, hein? Vendedores que está conosco há 12 anos, cara, não é 12 dias, entendeu? Sim. É o mesmo vendedor atendendo o cliente, é o mesmo montador que quando eu atendo a segunda geração, o cliente fala, olha, mas não pode ser o montador X que vai montar para o meu filho, porque ele montou na minha casa lá. A galera já pede, já. Pede o montador. Ele está conosco, ele não sai, entendeu? Porque 5 anos depois, ele ainda lembra o nome do montador. marceneiro. Você Mas você falou uma palavra que é experiência. Então, assim, quando alguém vai fazer um negócio, você tem que proporcionar uma experiência. Por que a experiência é importante? Vocês sabem muito bem disso. Através dos canais sensoriais, vai ficar registrado lá um print positivo e que as pessoas, no senso comum, elas não sabem disso. Mas que isso vai influenciar na tomada de decisão. Sem dúvida. Até no último episódio que nós tivemos, teve aqui o Rogério Simões, da Rogers, e a gente estava falando sobre alguns livros e tudo mais. Eu vou indicar para vocês também, que é um livro que chama Posicionamento. Esse livro é o livro que ele é referência na publicidade e na propaganda. É referência. Chama Posicionamento. A batalha pela sua mente. Então, assim, como que você faz para ocupar um espaço na batalha na mente da pessoa? Porque você imagina o seguinte... É verdade.
cara, ok, vocês vendem para 80% da base de vocês, ok, essas pessoas elas compram por quê? Porque elas já conhecem vocês. Mas vocês estão dispostos a ampliar isso, Sem dúvida. vender para outras pessoas. E como que você vai vender para outras pessoas? Você só vai vender para outras pessoas a partir do momento que você ocupar um espaço na mente dela. Porque se você não ocupar um espaço na mente dela, ela não vai saber que você existe. E é através desse espaço que você vai se posicionar, você vai usar vários elementos que você vai trabalhar comunicação, vários elementos que vão ajudar na questão da estratégia comercial, da tomada de decisão e proporcionar uma experiência premium que a gente está falando aqui para o cliente. Experiência premium, experiência única. Única. Eu vou só relatar um fato aqui. Nós atendemos um doutor lá de Alphaville e ele é um dos diretores da Santa Casa de São Paulo. Ele veio até nós. Vocês atendem Alphaville também? Atende Alphaville. E ele veio comprar conosco através de um outro médico que mora aqui na região e que trabalha na Santa Casa e falou de nós para eles. E quando nós finalizamos tudo, ele falou assim: Marcelo, tem alguns anos de carreira já, essa é a minha terceira casa que eu mobilio, mas, cara, todo mundo deveria viver essa experiência que eu vivi aqui hoje. Eu nunca tinha vivido isso numa relação de consumo. Que top. E detalhe, isso já fazem 3 anos. E hoje ele não é mais um cliente, hoje ele é um amigo. Falando de amigo, para mensurar isso, há 17 anos eu atendi um cliente numa tarde fria, mais ou menos chuvosa, e eu proporcionei, o Grupo Casiarte proporcionou para esse cliente uma experiência tão marcante, tão significante, que esse cliente hoje não é nada menos, nada mais do que um dos meus melhores amigos e o meu compadre. Que top. Então, assim, ele me chamou para batizar o filho dele. Então, assim, uma coisa que, assim, isso transborda, isso mostra a essência do Grupo Casiarte, transformar clientes em verdadeiros amigos. E assim, o que as pessoas buscam mesmo são boas referências, né? Para fazer negócio, não é? Você também colocou, Marcelo, da questão de algo que fica oculto ali ou que o cliente acaba não percebendo de forma imediata. Uhum. Algumas das preocupações, além dessas que já foram aqui colocadas, a Casiarte, assim como o grupo Rudnick, né, que é uma empresa que está por trás da gente, nos auxiliando na questão da produção do produto, ela tem a preocupação com o meio ambiente. Uhum. Então, parte dos produtos que são entregues na casa do cliente, a reciclagem, parte delas elas são direcionadas com respeito ao meio ambiente. Então nós temos aí uma geração que tem se preocupado a cada dia mais com isso, e isso já é uma preocupação histórica dentro da Rudnick e dentro do Grupo Casiarte. Mais de 80% da reciclagem que fica na casa do cliente, a gente recolhe para dar o destino apropriado para que isso não vá para um lugar de descarte inadequado. Boa. Então, parte dessa preocupação não é percebida no momento da negociação ou no momento em que você realiza aquele sonho. Então, você está fazendo algo sustentável. A nossa madeira já é sustentável. Nós não temos um desmatamento, nós temos um replantio de árvores para a produção dessa chapa. Então, nós não estamos agredindo o meio ambiente, que tanto se fala do meio ambiente, o aquecimento solar. Então, é algo que é importante também nós colocarmos na mesa, porque a fábrica, ela respeita todas as leis que fazem que faz parte isso. Da conservação do meio ambiente. E tem muitos clientes que levam isso em conta também, né? Sem dúvida. Até para fazer negócio. Mas né? é importante, né? Eu acho que esse respeito, novamente, entra lá no começo, lá de respeito, né? De confiança. Essa confiança com o meio ambiente é um fator predominante na decisão de compra. É isso aí. Nós temos um cliente na nossa base que ele compra há mais de 15 anos com a gente. E ele se deslocou daqui para Goiás. Fez um imóvel em Goiás e contratou um arquiteto lá na região. E aí chegou no momento dos móveis planejados. Os móveis planejados eu já tenho um parceiro. E ele aciona a gente daqui e eu faço a entrega e a montagem dos móveis lá. Esse cliente que até a gente conversamos um pouco antes aqui, que eu mobiliei a casa do filho mais velho, mobiliei da filha do meio e hoje mobiliei o quarto da Rebeca, que ainda está por vir, né? Ou seja, nós estamos fazendo o quarto da neta desse cliente.
Então, a profundidade em que nós estamos dentro da casa de cada consumidor. Sim. Eu Então, respeito, assim, né? então, na verdade, por exemplo, por mais que vocês estão aqui muito bem posicionados na região do Alto Tietê, vocês atendem clientes em qualquer lugar do Brasil hoje, dada a função da questão da Pode falar até desse tecnologia. formato. Exatamente. Acabei de fazer uma montagem agora no Rio de Janeiro, Boa, lá no Recreio dos Bandeirantes. boa, A gente manda a transportadora, entrega direto e a gente manda a nossa equipe para lá. boa. E a equipe a gente manda daqui, porque é uma equipe que já tem É. experiência com o nosso produto, tem uma experiência com nossa qualidade de serviço, que a gente sabe que é um diferencial. Então, isso é importante, a gente manter a qualidade que nós temos aqui. Boa. Ô, Laércio, qualidade é discurso ou é processo? Hoje é fundamental, né? Não adianta você falar de tanta confiança se a gente tiver uma qualidade do produto, tudo que a gente fala fica uma mera narrativa. Eu acho que se a gente não tivesse essa qualidade para oferecer para os nossos consumidores, não teria que o está acabando de falar aqui dessa recompra, de trazer o filho para comprar, de fazer o quarto da neta, entendeu? Então, e assim, hoje a gente tá, em muitos clientes nós estamos na casa, na empresa, Uhum. em casa de campo ou de praia, entendeu? Então, assim, a gente está na vida dele literalmente em vários sentidos. Na casa de moradia, na empresa, vários escritórios. Então, ontem mesmo a gente estava, até acho que você foi falando da importância da referência, da indicação. Ontem mesmo a gente estava numa reunião de network Uhum. e um desses clientes estava conosco, o Denis, o Dr. Denis, Sim. que já é um cliente bem antigo nosso, que a gente fez a casa dele, o escritório total dele e a casa o apartamento da praia dele. Entendeu? Então, então, se não tem essa qualidade, tanto não fala, a gente fala de qualidade, é muito relativo, a gente fala somente do produto, que é o Dinic por si só, ela fala sozinha, mas é a qualidade no atendimento, nesse pós-venda, como que você falou, na entrega, na montagem, e assim, tudo que a gente foi falando, assim, onde vem muito essa qualidade? Que hoje, mais que a gente queira falar que não, o planejado é um segmento complicado. Uhum. E onde está o nosso diferencial? É que a gente até usa essa frase, eu falo que os vendedores até ficam meio assim, falam que se tiver problema, nós estamos preparados para resolver. Eu acho que fala assim, até você acaba encantando até mais o cliente quando ele tem que eu falo que você vai conhecer realmente É o quem é a suporte, né? empresa. Você vai conhecer realmente quem é a empresa quando você tem essa dificuldade e você precisa dela. Aí sim você vai saber que é. Porque narrativa, qualquer um fala, eu falo, eu faço, eu entrego, eu faço Falar por até esse papagaio preço. fala. Eu gosto de usar essa frase. Eu falo. Mas agora eu quero ver na hora que precisa que tem o problema. Então, por que o nosso segmento tem tantas reclamações? Porque a principal está nessa parte do serviço. Porque Ó, vários pontos do que vocês levam em consideração, que vocês valorizam, esses caras negligenciam. eu falo muito isso aqui. Não é? Eu falo muito cliente. Você vai, não só conosco, mas na grande maioria, você vai chegar na loja, a loja vai estar bonitinha, arrumadinha, cheirosinha. Você vai fazer o projeto dele 3D, é umas imagens fantásticas, maravilhosas. Hoje ainda mais com a IA aí, que está facilitando cada vez mais. E quando chega na casa dele? Uhum. Você já viveu essa experiência. Você vê que a pecinha desse tamanho, desse aqui, é um negócio gigante, para de um desenho personalizado para você, como o Marcelo falou, cada projeto ele é único, para aquilo dali a gente transformar no que foi desenhado. Até uma coisa que a gente fala que é um dos processos mais importantes do planejado, que a gente chama da liberação técnica. Porque eu faço fazer qualquer desenho. E hoje, principalmente, os arquitetos são verdadeiros artistas, né? Eles fazem umas coisas mirabolantes. Agora, o problema é como montar isso para ficar perfeito na tua casa e você não ter problema, não é por 1, 2 anos. Os nossos móveis aí é 15, 20 anos. A gente não tem casos assim. Pouquíssimo agora aconteceu 2 casos comigo, não sei se aconteceu isso com vocês, que o cliente comprou pro mesmo ambiente. Tipo, você comprou pra tua casa e daqui a pouco, eu quero trocar. Entendeu? Eu tive um caso agora recente que comprou conosco na primeira venda lá de Mogi. Comprou acho que em 2010. Tá. E agora tá reformando. E foi mal barato, foi mal briga. Porque o marido não queria, óbvio, né? E a mulher quer. O homem já olha pro bolso e a mulher quer renovar, porque. Tem por aí. Com tantas ideias, tanta inovação. É casa cor toda hora. Lá de Milão, né? Aquelas ideias, todo Sim. mundo quer renovar e mudar. E assim, mas é uma coisa muito rara da gente fazer móveis para o mesmo ambiente. E só para você ter ideia da qualidade, eu falo que isso aqui é um case bem legal. Essa casa mesmo que eu tô comentando para vocês. Foi tirado os móveis lá que a gente tá fazendo. A gente pegou os projetos que já tinha lá, de 2010, mais de 15 anos.
reformulamos o projeto e colocamos numa outra casa que eles têm para locação em Arujá. Desmontamos o produto de 2010, com mais de 15 anos de uso. Desmontamos, levamos para lá e montamos. E o móvel tá perfeito. Agora, você falou dessa questão das tendências que surgem, né? Que você falou de Milão e tudo Uhum. mais. O que o mercado ainda faz de forma antiga que o grupo Casiarte já evoluiu? De forma antiga. O que o mercado ainda tá fazendo aí de forma antiga que vocês já estão um passo à frente? Hoje eu falo assim, que acaba às vezes o cliente batendo um pouco em preço em algumas coisas e fala do marceneiro. Eu falo, o cliente fala que verdadeiramente um marceneiro é aquele cara artesanal. Uhum. Eu falo, só que esse cara, ele não tem prazo, é um prazo longo, a qualidade dele é muito boa isso aí, e não tem preço, principalmente por causa dessa coisa de prazo. Aí hoje o mercado vem ainda muito nisso aqui, chamados planos de corte do mercado, e se chamam como marceneiro. Eu acho que é uma ofensa para os marceneiros que são verdadeiros artesãos, entendeu? E aí se julga isso aqui, e aí onde que fala? É um produto sem garantia, na maior parte das vezes, e se busca somente a preço, com a qualidade muito inferior. Então, eu falo para o cliente, às vezes o cliente, ele tem esses problemas muitos aí de reclamações e tudo, porque ele paga para ver. Entendi. E como o Fernando falou muito bem falado, o planejado hoje é o segundo maior investimento depois do próprio imóvel, né? Da aquisição do imóvel. E como que a tecnologia... Eu sei que vocês investem bastante nessa questão de tecnologia também. Como que a tecnologia ajuda vocês a manterem esse padrão elevado? É para que igual você pega móveis de fábrica, Tipo, quando fala em da qualidade. tendência... Igual eu mesmo agora, essa coisa da tendência. Todo ano, os arquitetos lá da Rudinic, o pessoal de design e desenvolvimento, vai lá para Milão. Inclusive, lá teve até um produto que foi Exposto pelo Rodinic. exposto para o foi premiado. Segundo ano consecutivo. Segundo ano consecutivo. A gente acabou de ir agora lá na visita da fábrica e a gente visitou a Casa Cor de Curitiba, com dois ambientes lá também da Rudinic montados. Então, eles estão sempre antenados. E quando a gente fala dessa coisa da tecnologia, é a mesma coisa você fazer esse comparativo, como acabamos de falar aqui, do plano de corte. O cara se julga o marceneiro e tal. Você pega uma máquina, numa Rudinic, por exemplo, de fábricas, não só a Rudinic, mas as grandes fábricas, eu falo assim, dificilmente quando você vem um orçamento, Marcelo, que é de padrão, de fábrica, de dupla garantia, de tudo que oferece das grandes marcas, eu falo que é raríssimo, né? Só se a gente vai no atendimento, alguma coisa que também pode acontecer, de você perder uma venda. Por preço e por qualidade. Porque você vai pegar essas grandes fábricas, uma máquina de coladeira de fita de borda custa mais de $1 milhão. Entendeu? Então, são máquinas de ponta. Entendi. Entendeu? Então, aí às vezes... Então tem uma evolução da indústria também. Eu vi o Marcelo mostrou para mim ontem uma pintura, né? Que você mostrou. Sim. Ele mostrou a pintura lá. E você vê pela pintura do material... Você vê que é diferenciado. Você fala, cara, isso aqui não é uma pintura, entendeu? Feito à mão, né? Você vê, você fala assim, ele tem uma gramatura de tinta em toda a peça. E aí você falou até pra mim que a mesma tinta que usou naquele material... É a mesma que usa na fábrica da Ferrari. Na fábrica da Ferrari. Então você fala assim, cara, entendeu? Tem uma evolução da indústria em várias frentes também. Eu quero contribuir com essa questão da evolução, Marcelo, e o Laércio colocou a questão do arquiteto. Uma coisa que o pessoal tem feito aí anteriormente e que nós evoluímos nesse sentido, o arquiteto, em algum momento, ele filtrava as lojas de planejado colocando alguns pontos de limitação. A loja de planejado ela não faz isso. Isso aqui é um serviço exclusivo do marceneiro. Mas desse marceneiro de porte e de fato marceneiro, raiz, é o cara que realmente produz. Não faz o plano de corte como o Laércio aqui exemplificou. Então, hoje nós somos uma solução para o arquiteto. O nosso produto, ele passou a ser alfaiataria. Você vai comprar uma camisa como essa que você está no corpo, de uma determinada marca, ela tem um manequim dela, certo, Marcelo? Então, certo. Ela vai servir no seu corpo adequadamente e tal. Eu sou um pouco mais fortinho, talvez ela não vai se encaixar tão bem. Talvez eu tenha que buscar por uma outra marca. Assim, os arquitetos também faziam, buscando o marceneiro ou a loja de planejado. Hoje, a Rudinic ela traz uma solução para você, arquiteto, para você que nunca teve experiência com uma loja de planejado. Nós temos hoje o sobre medida.
Uhum, Hoje nós não temos nenhum tipo de limitação mais. uhum. Qualquer produto, em qualquer medida, nós trabalhamos milímetro a milímetro. Hoje nós estamos em altas peças curvas. Hoje nós não fabricamos as peças curvas na nossa marcenaria. As peças curvas, elas vêm de fábrica, homologada e testada. A Rudnick, ela levou um pouco mais de tempo para lançar essas peças. Por quê? Porque ela traz o conceito alemão. Ela estressa a peça primeiro, ela testa por um período antes dela pôr no mercado para que ela não tenha o recall, ela não tenha aquele retrabalho. Tá. Ou para que ela não permita que nós trazemos uma experiência positiva para o nosso consumidor, trazendo uma experiência ruim com um produto que deu muita manutenção. Então, olha o cuidado que a fábrica tem em parceria com o Grupo Casiarte para trazer esse experimento, essa inovação e o cliente de fato ter uma experiência positiva. Sim. E não apresentando um risco maior que aquele que é aceitável para o mercado. Então, E para fazer isso tem que ter uma estrutura e maquinário de alta performance para atender hoje 100%. Hoje não tem nada que nenhuma marcenaria no mundo faça que a Rudnick não faça. Seja produto ou cor de peça. E isso tudo a galera pode encontrar num dos produtos de vocês. 100% dentro das Rudnicks. Olha que top, hein? E olha só, você falou de arquitetos, né? O arquiteto, ele é uma peça fundamental. Sim. Hoje o arquiteto, aqueles que não teve a oportunidade de conhecer e se aproximar, hoje é uma das maiores demandas que nós temos. Os arquitetos encontrou nós, no Grupo Casiarte, uma solução. Hoje sabemos, é sabido por todo empresário, o quão difícil tem sido contratar uma mão de obra qualificada, né? Os mais velhos dentro do nosso segmento, eles estão se aposentando ou se preparando para curtir um pouco mais a vida. Sim. E a nova geração não tem se demonstrado muito interesse pela profissão. Então nós temos ali uma escassez. E devido a essa escassez... De arquitetos. De marceneiros. De que marceneiro. executa a montagem dentro da Casa do Consumidor. Tá. Então, os arquitetos encontrou uma solução dentro do Grupo Casiarte, nos contratando, onde passa a ser uma preocupação e onde passa a ser um case de sucesso. Entendi. Porque hoje a experiência que nós promovemos para o consumidor, ela é muito positiva. Tá. E o arquiteto, ele busca esse prestador de serviço de alta performance. Por exemplo, de repente um arquiteto que está ouvindo a gente aqui agora, e se ele quiser ser parceiro de vocês, ele pode procurar vocês para fazer... Faça uma experiência. Faça uma experiência, você arquiteto. Tem uma obra de alta complexidade. Busque uma loja do Grupo Casiarte, Rudnick, e tenha uma experiência. E eu tenho certeza que você vai mudar a percepção da loja de planejado convencional. Hoje nós somos uma marcenaria de alta performance, vendendo produtos sob medida e de altíssimo padrão. Boa. Nos testes. Boa. É isso aí. Ó, eu conheço vocês há mais de 15 anos, como eu falei aqui, e eu sei o quanto que vocês valorizam, quanto que vocês investem, já investiram em capacitação, em liderança, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer através de um programa que nós promovemos, né? Que é o Treinando Líderes. Treinando Líderes. Né, que é um evento voltado aí para a performance empresarial, que envolve essa questão de mentalidade. Não basta você só querer ser o empresário, o gestor, mas você precisa desenvolver algumas capacidades, algumas competências, algumas habilidades. E dentro desse cenário você só vai desenvolver isso dentro de um ambiente de educação empresarial. Perfeito. Então, assim, eu sei que vocês tiveram essa experiência aí durante toda essa jornada. Qual que é a importância, qual que tem sido a importância do investimento que vocês fizeram em liderança na performance de vocês e no que gerou impacto no negócio de vocês? Hoje a gente tem enviado o colaborador para a fábrica para ter a experiência de conhecer o processo produtivo. Por isso a gente traz essa importância de como é feito, a segurança em que ele é produzido. Infelizmente, a gente sabe que a gente tem uma demanda muito grande de produtos vindo de fora com mão de obra escrava, né? Então, é um cuidado que nós temos aqui, é o cuidado que a indústria tem com o colaborador, com o bem-estar do colaborador e de seus familiares. Então, essa parte de treinamento e essa educação, os nossos líderes eles recebem dentro da indústria, né? E aí a gente também leva para dentro da indústria a sensibilidade de estar dentro da casa do cliente. Então fica uma troca de experiência onde as duas partes elas contribuem. E as nossas fábricas, os nossos parceiros,
isso a Rudinic e a Italínia faz de uma forma muito exemplar. Elas têm um banco de dados de informação e de treinamento, de como se comportar, de como agir em determinadas situações. Então, o nosso colaborador, ele passa por um curso dentro das plataformas, que a Italínia, por exemplo, tem uma plataforma chamada Evolua. Então, é uma academia de fato, Tá. ainda que nós trabalhamos só com profissionais hoje formados, então nós trabalhamos com um arquiteto e com um design interior. Então, são pessoas que são formadas e escolheram atuarem nessa área por profissão de fé. Mesmo assim, eles passam por um preparo, onde ele é homologado, como o Marcelo bem colocou aqui. O nosso marceneiro também recebe esse treinamento da indústria, porque o processo da indústria é diferente do processo da marcenaria, então há uma confusão mental em algum momento, então ele é preparado para estar dentro da casa do consumidor. Então, por esses feitos, a gente acaba tendo êxito e uma maior aceitação do consumidor frente ao mercado que entrega Sim. o produto de uma forma diferente do que a experiência que o Grupo Casa e Arte proporciona para esse consumidor. E principalmente para o arquiteto, por exemplo, que hoje busca essa qualidade, esse serviço de alta performance e não é em qualquer lugar que você encontra. Com certeza, com certeza. Ó, até fiz aqui algumas anotações dentro do que a gente já conhece, do histórico de vocês e tudo mais, e eu cheguei à conclusão aqui que vocês têm uma combinação rara, né, que isso aqui vai ficar registrado aí, são vários componentes, né, que sustentam tudo isso que a gente está falando, né, então a experiência premium que o cliente tem na loja, ela tem muitas coisas, muitas outras etapas que estão por trás, né, que envolve tecnologia, tudo isso que a gente falou. Antecede ali a né? realização, né? Mas vocês têm uma combinação rara que é o seguinte: vocês têm uma sociedade duradoura, vocês têm um crescimento consistente, vocês têm uma reputação consolidada, uma inovação constante, vocês têm liderança de mercado, fruto de tudo isso que nós estamos falando, formação contínua dos líderes e o que nós já falamos aqui inicialmente, que é uma obsessão que vocês têm pelo cliente, né, dado tudo que foi falado. Então, assim, se você junta, né, todas essas informações, né, e coloca isso na gestão de vocês, então isso, na verdade, é o resultado da equação do sucesso de vocês, né? Então, assim, muito trabalho, muita dedicação, mas muita inteligência implementada e trabalhada através da performance que vocês fazem aí no dia a dia. Não é isso? É interessante que Não, uma parte aí verdade. tudo de forma natural. Tá? Isso tá enraizado na Orgânica. gente. Uhum. Bem boa, bem orgânica. E uma coisa importante falar, até voltando um pouquinho disso aqui, e isso é tão orgânico que a gente fala isso até quando a gente fala da parte de empreendedor que você falou um pouco mais atrás. Porque a gente já tinha essa postura de dono, vamos falar desse formato, trabalhando nas empresas anteriores. Uhum, Entendeu? Então a gente não passou a ser dono quando vamos abrir aqui a nossa empresa. uhum. Não, a gente já era um Já dono, tinha isso. já tinha essa postura, esse comportamento. Você lembra que Entendeu? falou isso semana passada, ô Samuca? O Rogério é um empresário muito bem sucedido, que vocês conhecem o Rogério? Sim, da Roger Da Roger Calçados. Calçados. E Baita ele, referência também. uma baita referência empreendedora. E ele falou justamente, bateu muito nessa tecla. Ele falou assim, cara, eu já tinha uma postura empreendedora em todas as minhas atividades que eu trabalhava como CLT. Exatamente. Então você vê que é da identidade, tipo é inato mesmo, né? Já é da pessoa, né? Então, por isso que isso acaba sendo tudo que você falou pra gente assim, pra nós a gente acaba fazendo isso como uma forma, como o Marcelo falou, orgânica. É isso Porque aí. já tá enraizado nos nossos De uma valores. forma muito natural, né? Sem requerer um esforço para isso. Ela já exala dentro do nosso DNA. É isso aí, já tá no DNA. E a loja, Você já a é meio que empresa é a obrigação nossa pra cara. gente, né, É isso Fernando? aí. Já é uma É obrigação. uma coisa É isso aí. bem natural. Se vocês voltassem 18 anos no tempo, qual conselho que vocês dariam para vocês se vocês estivessem iniciando a jornada hoje? Marcelo, você investiu 100% do seu tempo no cliente. Agora foque 200% do seu tempo no cliente, no consumidor final, na realização do sonho, na satisfação de adquirir um produto Casa e Arte, desse cliente viver uma experiência, da equipe proporcionar essa experiência para o cliente. O foco sempre é o consumidor, trazendo sempre o melhor para ele. Boa.
E aí, Fernando, se tivesse que voltar 18 anos, qual conselho que você daria pro Fernando lá? Boa pergunta, Lá no Marcelo. início da Eu acho jornada. que Eu colocaria ali um pouco mais de concentração no tempo. Eu acho que o tempo é algo que você não compra, né? Então, valorizar mais o tempo, dedicar esse tempo não só para a empresa, propriamente dito, ou para o consumidor final, mas de forma estratégica, né? Com pés no chão. O Laércio colocou aqui registrado que nós abrimos 12 lojas em 6 anos, são 2 lojas por ano. Eu acho que o tempo foi muito rápido, a gente apressou o tempo. Uhum. Então eu falaria para o Fernando, tudo no seu tempo. Não apresse e não atrase. Permita que o tempo ele aconteça da forma natural. Nós falamos aqui agora das qualidades que a empresa tem, que ela vem da essência de cada sócio de uma forma natural. Sim. Então esse crescimento ele seria de uma forma talvez um pouco menor, né? Mas com uma base mais sólida. Então eu dedicaria um pouco mais de tempo na base, né? E essa base ela sempre foi muito bem tratada, mas a gente às vezes apressou um pouco o crescimento. Mas isso não tirou o nosso brilho. Nenhum consumidor foi prejudicado com isso, porque a gente realmente dedicado. Ficou aprendizado, na pro cliente. verdade. Exato. Então nos fortaleceu. Isso nos tornou um aprendizado que hoje, se eu tivesse a oportunidade de voltar, né, eu voltaria. Você daria esse conselho pro Fernando? Para o Fernando, para ter uma saúde mental e dentro da empresa. Lembrando que nenhum colaborador ou nenhum cliente fora prejudicado por esse crescimento de forma muito acelerada ali. Boa, top. E o Laércio, se você voltasse 18 anos no tempo, qual conselho que você daria pro Laércio no início da jornada lá? É bem forte isso. Mas assim, a primeira coisa, né? A gente tem que se arrepender do que não fez, não do que fez. E a gente acaba tendo só essas experiências porque realmente a gente tomou algumas atitudes, fez. Eu tô muito nessa linha do Fernando também, essa de impulsividade. Uhum. Mas a gente foi treinado nisso, né? Uhum. Eu falo que assim, é coisa que a gente tava enraizado também na gente, essa coisa de fazer, de abrir loja. Era um desejo, né? Sempre um desejo. Tava no gás, né? Tem essa coisa do gás, mas assim, eu falo muito isso aqui, se serve também como um conselho, se fosse conselho fosse bom, não se dava, se vendia, mas é isso aqui, você tem uma loja, um comércio, uma empresa, você tirou o melhor dela, você produziu tudo que você podia fazer nela, fez todo o melhor para o seu cliente, tudo ali, aí se a sua resposta for sim, aí é momento de você partir para uma outra. Se a sua resposta for não, então faça o melhor naquele lugar, deixa ela uma loja perfeita, o perfeito, acho que a palavra é muito forte, não vai existir, mas de você tirar a essência, o melhor daquilo que você tem, sabe? E sem ficar muitas vezes olhando, que pode ser que se eu fizer que não sei o quê. Então isso tem, mas acho que até hoje a gente ainda carrega um pouco essa... Mas vivendo hoje, né? Mas isso na verdade vem com... Isso, só que vem mortalidade mesmo assim, e cada período daqui a mais uns 18 anos, se Deus quiser, a gente vai estar voltando. A gente está vivendo isso, aí. né? Nós estamos nascendo uma outra loja em Mogi, mas no tempo dela, na velocidade dela. Sim. Olha como a gente aprende a respeitar o tempo, né? Sim, amadureceu, né? Essa maturidade, não atropelar, né? Exato. E isso vai sair de uma forma orgânica e tão bem quanto se não apressar. Acho que isso é importante. Boa, show de bola. Quais são as redes sociais? Deixa as redes sociais aí da Casiarte aí pra... @Grupo Casiarte é o nosso Instagram. @Grupo Casa e Arte. Isso. Top. Nos siga, dá uns joinha lá pra nós. Você vai ver bastante nosso blogueiro. Marqueteiro, nosso marqueteiro. Qual que é o... A gente tá um torpedo de blogueiro. Qual que é o arroba de vocês do Instagram? É @marcelo.alves.maciel. Boa. Me siga lá. Fernando Pena. Fernando Pena. O meu é alguma coisa lá. Laércio Cordeiro. Laércio Cordeiro. Acho que tem um tracinho no final lá. Underline. Nós vamos colocar também na descrição aqui do episódio. Aí nós vamos colocar os links lá da... Laércio sem R. É Laécio. É Laércio. Exatamente. Não é bem Laércio. nordestino mesmo. É Laécio. Bem cearense. É José Laércio, né? Ah, é José Laércio? Laércio, sabe? Não sou conhecido. Nós vamos colocar lá na descrição Meu vulgo. Meu vulgo. Nós vamos colocar na descrição do episódio lá
Eu quero assim, foi muito bacana ter recebido vocês aqui, né? E por mais que nós nos conhecemos aí durante tanto tempo, tinham, assim, muitas coisas que eu tive a oportunidade de aprender aqui hoje, né, sobre vocês, e até coisas de como vocês pensam e como isso é implementado no negócio de vocês, né? Então, para mim, fica muito claro que todo o sucesso que vocês têm, um sucesso consolidado, ele não foi sorte, né? Ele foi fruto de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. E, cara, sabendo que com toda essa experiência, vocês têm um baita de um potencial para construir, fortalecer todo esse ecossistema, abrir outras frentes, com toda essa maturidade, com todo esse discernimento, né, fazer as coisas de uma forma extremamente assertiva, porque o que vai fazer você fazer as coisas assertivas é justamente a maturidade, porque você não vai agir pela impulsão. Verdade, Marcelo. Então, Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que não é minha, mas eu carrego comigo, que é o seguinte: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. é isso aí. Então é muito treinamento, é muita dedicação. E muito trabalho. E fica o convite, né, para você viver essa experiência na Casa Arte, né? Casa Arte Experience, e venha viver essa experiência no grupo Casa Arte. Boa. A gente vai falar muitas coisas aí. Espero recebê-los num outro momento aqui também. Você vê que, tá faltando tempo aqui pra gente, né? Então, sim, tem muita coisa pra gente falar. E com certeza, né, tem outros códigos, tem outras estratégias, muitas coisas que vocês conhecem, dominam, né, e que a gente não teve oportunidade de falar aqui. E quem sabe num outro momento nós vamos ter. Então, Laércio, muito obrigado aí. Valeu pela moral. Fernandão, valeu aí. Eu que agradeço, Obrigado Marcelo. parceria. E eu que agradeço, Marcelo. Legal. Valeu, muito obrigado aí. A gente se vê num próximo momento, beleza? Sucesso, Valeu, vamos em prof. frente. É nóis. É isso aí. Um abraço. Sigam aí, Casa e Arte. Valeu. E você que acompanhou esse episódio, que foi incrível, com essa história fantástica desses 3 empreendedores bem-sucedidos. Foi muito bacana a gente estar junto aqui. Eu vou pedir para você, se você ainda não se inscreveu no meu canal, desce o dedo aí, inscreva-se agora mesmo, deixa o seu comentário, curte e principalmente dá aquela moral pra gente, compartilha esse episódio e a gente se vê num próximo momento, beleza? Pra cima!